Dá um alô pra nós. Acho que agora estamos ao vivo. Estamos mesmo? Estamos. Já tá o sinal aberto? Beleza, salve, salve meus queridos! Muito bem-vindos a PC Gaming Show. Aqui ó, antes da gente começar, já tem o Silver... Acho que isso daqui foi um resumo do anterior. Não sei, ou não. Porque o Silver Bizeria, bem-vindo ao Combo de um Hit, muito obrigado, Silverzão. Valeu. O Halt Games, bem-vindo ao Combo de um Hit. O Wanderson Teixeira, valeu, meu querido. Eduardo Verona The Strong, bem-vindo ao Combo de 3 hits, valeu, Edu. E o Maurício Wessling, que já estava, então por isso que eu tô falando que acho que a gente já viu, já estava lá. Talvez esses foram os membros que o Vegito deu de presente e eles conseguiram pegar, não sei. Pode ser. E o Vegito mandou um superchat de 2,20. Bora pra mais um evento. Grande Vegito, muito obrigado, mano. O evento vai começar daqui, deixa eu ver direitinho, 8 minutos. 8 minutos de evento. E assim, eu não gosto de fazer gol contra, não. Mas eu não curto muito esse carinha aí do PC Game Show, eu não gosto dele. Então, no PC Game Show, eles têm... Já aviso vocês pra estar com a expectativa correta. Eles apresentam jogos legais, viu? Já vi jogos bem bacanas. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi o Witchfire, ou uma das primeiras vezes, eu vi no evento do PC Game Show. Então tem possibilidades bem legais de ver jogos bem loucos. Mas, cara, é chato, velho. É chato. Mas a gente suporta, porque os jogos são bons, tá ligado? Ou pelo menos deveriam ser, né? Vamos torcer pra isso. Alana, boa tarde, pessoal. Eve Slayer, boa tarde. Ó, antes de começar mais uma vez, quem não tava na live anterior do Xbox, estou aqui com o Guru e Drica. Deem as suas boas-vindas. Bem-vindos, pessoas. Vamos para mais uma live aí. A última da minha leva. A partir de amanhã o Ariel já tá de volta. E espero que nessa dê tudo certo, vai dar. Vai dar. Parece que tá cansadinha, Drica. Que isso, mano? Não, vamos lá. Não tô não. Tô zoando. Mas cansa mesmo. E aí, Guru? E aí, meus queridos, uma ótima tarde pra vocês, pra quem está retornando após a live do Xbox que acabamos de cobrir, e pra quem tá chegando agora também, sejam todos bem-vindos. Temos aí o evento PC Gaming Show, ao qual eu sou obrigado a concordar com o Ale. Tem muita conversinha envolvida, mas em contrapartida, o evento desse ano promete aí a participação de 55 jogos, com pelo menos 20 sendo anúncios. Então, imagino que no meio dessa leva toda, alguma coisa vai poder te agradar ou vai te interessar, não é mesmo? No PC Gaming Show ele tem uma variedade grande e alterna muito entre jogos grandes e pequenos, jogos de construção, fazendinha, jogos AAAs, jogos, enfim. Não sabemos ainda o que esperar, é sempre uma incógnita, mas já alguns jogos grandes assim costumam aparecer. Tem alguns nomes já cotados, inclusive, por exemplo, Baldur's Gate 3 é um que a galera tá esperando, tem o Frostpunk 2, que vai ter novidades nesse evento também, Frostpunk maravilhoso, certo. E geralmente tem, não necessariamente um foco, mas é muito comum você encontrar jogos do tipo RTS, né, Real Time Strategy, tipo StarCraft, tem o Stormgate, que deve receber jogo bem do Master Race, né? Isso, exatamente, jogo bem PC mesmo. Obviamente, PC Gaming Show, então é isso que vocês podem esperar, coisa que funciona bem ali com um teclado e mouse. Preciso mandar um salve especialíssimo pro meu queridíssimo Gamer Liu Games, o Kalil. Que homens bonetos! Salve, grande Liu, mano. Muito obrigado por você estar aqui, meu querido. Beijo pra você, Liu. Mano, o Liu é espetacular, moleque maravilhoso. Obrigado por estar aqui conosco, meu velho. Fazer uma rodada de salve aqui? Rodada de salve, pode ir. Galera, mandando um abraço aqui pra nós, o Matheus Silva, salve pra você, meu querido Viver Natureza, que retornou. O Felipe SF6 também tava com a gente na outra live, seja bem-vindo de volta. Thiago Gonçalves Santana, o Éder Júnior também, Ricardo Lúcio, Ismael Dias, Gislaine Fernandes, um abraço pra você, Gislaine, boa tarde, mandou um salve pra você, Ale. Um salve, Gislaine, muito boa tarde. A Gislaine também sempre aqui com a gente, cara, acompanha o Combo Infinito já há muitos anos, muito obrigado, Gi. O Fagner Menezes também, tem o Enigma aqui que voltou também, o Metal Forever também, Mr. Bubbles, Juliano Silva, Thiago Damasceno, Gabi Dorreia, muito bom o nome. Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam todos bem-vindos, espero que vocês
curtam o evento tanto quanto a gente, apesar do Ale já ter demonstrado certa antipatia pelo apresentador, mas até então, natural, acaba acontecendo. Pro apresentador do PC Gaming Show, não por você. Sim, Diga-se de passagem. É que ele esconde, nos bastidores a gente resolve isso. É isso mesmo. Inclusive, um aviso só pra falar. galera, isso que vocês estão vendo na tela é o pré-show, tá? Tem um contador ali em cima, provavelmente onde tá a foto do Ale aí pra vocês na live, mas tem um contadorzinho de pouco mais de 3 minutos aí, tá encerrando. Eles fizeram um pré-show de quase meia hora, então já tá no final, e essa meia hora não teve anúncios, foram jogos que já apresentaram eles mostrando atualizações, tal como esse que tá rolando na tela, que é o Black Skylands. É isso mesmo. Galera, eu preciso dar um recado muito importante pra vocês, porque quem tava na live do Xbox viu, né? Mas quem tá chegando agora, um conteúdo muito premium que a gente pôde produzir, ainda vamos produzir mais coisas ainda, né? A gente foi convidado para ir até a Polônia, mais precisamente em Varsóvia, para os estúdios da CD Projekt Red, e lá a gente teve a oportunidade de jogar a expansão Phantom Liberty do Cyberpunk 2077. Então eu trouxe todas as impressões em texto e em vídeo já. Teremos também entrevista. Eu vou postar algumas fotos nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Combo, né? Então fiquem atentos aí, porque vai ter muita coisa legal desse conteúdo que eu pude produzir lá, direto de Varsóvia, né? Direto da Polônia, na Europa. E foi uma experiência maravilhosa, foi uma das coisas mais legais que eu pude fazer aqui, graças a todos vocês, graças à nossa equipe maravilhosa. E também fiquem espertos que essa semana vai ser uma semana também muito especial, porque o Ariel vai trazer um monte de conteúdo lá de Los Angeles para os jogos que ele jogou, das coisas que ele conseguiu fazer lá. Então fiquem espertos, vocês que gostam de acompanhar o que a gente faz e tal, e os jogos que a gente pode jogar, né, de uma maneira antecipada, as nossas opiniões. Fiquem atentos que vai ter muita coisa bacana. Ó, Trix falou aqui, tem chance de anunciar algo grande nesse evento? Sempre tem. Tem alguns títulos que às vezes anunciam não PC Gaming Show, mas ele vai ter versão pra console também, né? Por exemplo, Baldur's Gate 3 é um título grande, tem versão pra console vindo. Então, sempre tem a possibilidade de ter anúncio grande. Se a gente sabe se vai ter anúncio grande, aí não. Ninguém sabe. Pode ir falando aí que eu vou só verificar uma coisa aqui. Fechou. Uns salves aí, Guru, no chat. Ó, o Corvo BR também, salve Corvo, como é que você tá, meu querido? Ele falou, a Atlus fechou parceria com a Xbox do tipo pra trazer os próximos jogos exclusivos lá. Corvo, não. Geralmente eles fazem esses anúncios da parceria, mas os jogos acabam sendo multiplataforma. Isso aconteceu com o Persona 3 normal, o Portable, né? Persona 4 e Persona 5, eles anunciaram no evento da Xbox chegando no Game Pass, mas depois a Atlus publicou nas redes sociais que chegaria para outras plataformas, PS4, PS5 e por aí vai. Então é questão de esperar para poder ter mais detalhes. Tem alguns jogos, inclusive, que anunciaram no evento do Xbox, por exemplo, aquele novo da Capcom, que é o Path of the Goddess, né? E ainda não tem informação dele. Por enquanto, só tem as informações ali mesmo no trailer. Então, é questão de esperar, talvez eles falem mais no showcase da Capcom. E até pra abordar, teve gente perguntando em outra live se o Combo vai fazer live, obviamente, do evento da Capcom, da Ubisoft. Sim! Essas lives acontecerão, vocês verão os eventos aí que estão pra amanhã, depois e tudo mais aqui no Combo Infinito, só que com uma configuração diferente, que eu e a Drica estaremos fazendo outras coisas. Isso. Quem sabe a gente dá um alô assim, aparece uma voz do além assim, uns minutinhos, nunca se sabe. Ó, já tá em 10 segundos, vai começar, Isso. hein? Lê, você tá sincronizado aí? Vou. Eu tô sincronizado 4, até o presente momento. 3, 2, Ixi, então não tô não. 1... Ah, não, tô sim. tô sim. Tava no lugar errado. Ó, o programa agora é para audiências maduras, ou seja, se você tem menos de 18 anos, o problema é seu você assistir, não posso fazer nada. Mas não deveria. Deixa eu aumentar aqui o volume. Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. Aí o apresentador que o Ale adora, Great to hear it, Frankie. chamando a Frankie pra trocar uma ideia ali. Cara, esse cara é chato demais, cara.
Eu não aguento. Fazendo a divulgação do PC Gaming Sure, Show. I mean, it's already packed with world exclusives. Ela é a co-apresentadora, né, do evento, tá falando teremos World Exclusives, ou seja, anúncios dos jogos. Lembrando, prometeram 55 jogos ao todos com pelo menos 20 anúncios, então 35 desses serão atualizações. E aí você tem todo o merchan, né, de vai ser inovador, eu estou esperando a gente ver coisas esplendorosas. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. I mean, we got things to tanta plan, coisa pra code fazer. to write. Ele tá falando sobre a produção do evento. Eles tentam fazer meio que uma apresentação tal como a Devolver, né? Tipo, incluindo aí esse negócio meio série, da apresentação e tal, e aí fica um pouquinho confuso. Just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose if it's for the show. Excellent. Oh, hey, that's them. Ah, Ó, Frankie, let chegou me o pessoal say pra it fazer again. You are a one of organização a ali do kind. evento pra Please eles. give my love to Gunther und Helga. Ah, they're great guys. Very Ela falou, por favor, mande meu amor pra Gunta e Helga. São as pessoas que aparentemente chegaram na casa dela. Ela também aparentemente não gosta do cara, não, que ela tá com uma cara, né? Viu? Quem sabe, né? Eita, sequestrada. Isso. Mr. Sean has Cara, many great esse- ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. Sinto muito, mas... He is a man with his eyes locked on the O Ale future. já tá. Like a Meu Deus do horse céu. stepping Vai, into chato. the sun. Fala, chato. A majestic horse. Read now, please. If you like the look of Game Ela A, then lembra a Emily check out Clarke, this né? world exclusive of Game B. Emilia Clarke. Necessary data pouquinho. acquired. É, o cabelo não, a gente bota o cabelo da Os Calista olhos aí. assim, né? A feição do rosto ali parece mesmo. Tem feições marcantes. Dear né? Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we Ah lá, pivot demitiram towards ela. the future. No hard feelings, Sean, Day Vai Night ser o Clock, futuro, AI e aí não visionary, tem ela- all-round good guy. Demitiram a mina no meio do evento, mano. E aí ela, obviamente, disse o pi. E aí, Tebilu, esse novo Series S que anunciaram recentemente é de 1 terabyte. Ele mesmo. Mas é a mesma pergunta do configuração. Xbox. Isso, é a mesma config, mas é 1 tera de SSD diferente do outro. Oh, hello there, everyone, and Ele tá welcome vestido de to Steve PC Gaming Jobs Show aí. 2023. I'm Sean Day9Plot, and today Oh, I'm not Sean just joining you on a Day9Plot. tour of the finest upcoming PC games. I Vai mostrar um standing tour with aí, you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized how prometendo this show is toda made. a Production revolução crew, e ditched and jogos don't que need 'em. utilizam a It's última just tecnologia me, em my desenvolvimento. automated systems, and this one guy I've hired on E ele one. será auxiliado por um sistema So what does the face de IA of nesse the evento. future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Ah lá. Hello, broadcast viewers. I am Transformaram a mina no Mia. a Nossa, virtual coitada co-host dela. based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. And É tipo isso, Bielcon. I Adultos have tentando analyzed serem the engraçados. entirety of published games media and surveyed discussion E é isso forums for the todo most ano. E anticipated não titles. é. I have then constructed Não the dá ideal certo. Não é list, engraçado. including titles like Stormgate, Path of Ó, Exile, Stormgate. Pô, galera, mas eu tô- Vai pra Exile 2. Olha, tem uma coisa Legal. interessante aí pro evento Apareceu hoje. no Summer Game. Mas those seria like legal the ver mais. jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morrisman is a game concept I've devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? Ela com o Mia perguntando You se ele know, gostaria que instead, gerasse outro Let's prompt just de get jogo. things rolling with something Ó, o that Frostpunk. Ó, o actually Frostpunk ali no exists. fundo. First up, from 11-bit Ó, Studios, já we vamos começar com return to an Frostpunk. icy apocalypse in Frostpunk Frostpunk é da 11-bit? Isso. Não lembrava disso. 11-bit Studios. Eles Um publicam, dos né? jogos de gerenciamento mais difíceis que eu já joguei, bicho. Isso é o Souls-like do gerenciamento. O negócio é difícil mesmo. Saquei. Não, ele é, assim. Tanto que das vezes que eu acredito em você. terminei a primeira campanha, eu nunca consegui terminar com saldo positivo de recursos. Você sempre termina, tipo, na merda. Requires men to feed upon. It also needs time. And I
cadáver. and sacrifice. Tempo, direções e sacrifícios. É o que o jogador vai ter que fazer, e But sim. for every man who fulfills his calling, there are thousands left with nothing. Pra cada homem que It's them who knock sucede, não é sucede, né? Mas que tem sucesso, tem centenas que são terminados com nada. Que terminam com nada. Olha isso. Isso aí é você no final da primeira campanha do Frostpunk lá. Tentando fazer as coisas funcionar. Eu? Não, é você jogador. Ah, tá. Pode ser você a ler também. Mas você jogador. A cidade não pode cair. Frostpunk 2, 2024, sem data ainda, mas esse é um que eu tô bem empolgado. Mal posso esperar pros caras me depor 15 vezes até eu conseguir acertar na run. Nice. Os malucos é malignos, e eles ficam só tristinhos um pouquinho ali, eles já te mandam embora. Não. Destruição total. Esse daí é um já lançado. E a proposta dele é basicamente você pode destruir tudo. É, eu lembro desse jogo aí. Divertido. Bom, modo criativo. Pô, que bonitinho a criação aí. Isso é o Donkey Kong? É o Donkey Kong. Que legal! T-Rex. Pô, criativo os caras, né, mano? É. A parada é você constrói e você mesmo destrói ou tem tipo uma narrativa, tem um... você constrói, você missões? Tipo, em tese a proposta dele é um sandbox de furto, né? Tipo, Payday. Só que aí você expande pra outras coisas que você quiser fazer. I don't even need to write my own script for this show anymore. Ele falou que não precisa All right, mais fazer o roteiro pro evento. Só gerou ali na inteligência artificial. We've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Mostrando que Fans fazer of um immersion will roteiro com a IA não funciona mais. Yeah, it kind of just keeps going on like this. So, I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next preview. Mostra os trailers pra nós, amigo. Jump Light Odyssey and Road to Vostok. No jogo da Iron Lands. Oh, 505! 505, pixel art? Pelo que eu vi ali, um pedacinho. Pô, eu lembro desse jogo. Eles já mostraram uma porrada de evento já. Que é o Cyberpunk Pixel Art. Caramba. Cara, eu já vi tanta coisa que às vezes meu cérebro embaralha um com o outro, mano. É, eu tô tentando lembrar qual era o nome. Ah! O pior que eu lembro de um bagulho assim, cara. Mas pode ser outra coisa. Não é o Replaced, mano. Não, Replaced não é, certeza. Cara, Cloudpunk, isso, garoto. Cloudpunk. Ele mesmo, é. Não, pode ser o... Não é o Ano Mutationen. Deve ser o Cloudpunk mesmo. É porque tem, eu lembrei agora, tem o Ano Mutationen, mas o Ano Mutationen vai pra outra direção. Like most things in life, it's best to start at the bottom and work your way up. It's not so bad. É que o Thiago Gonçalves Santana falou que é o Sims no espaço Jump Light Odyssey, então pode ser outro com a mesma proposta, mas parece muito Cloudpunk. É, depois de Cyberpunk, chegou um momento, né, que o Cyberpunk, a temática Cyberpunk ficou muito explorada. Todo mundo tava fazendo alguma coisa que tem a ver com Cyberpunk. Então é difícil de você às vezes identificar, porque tem muita coisa. E pode ser muita coisa parecida. É difícil. I can help you navigate the complex relationships with my personality matrix. Business partners, friends, rivals, enemies. Tem todo um sistema de guia ali pra entender qual que é a sua posição com o personagem, modo foto. Your choices matter. Tem cara de ser o Cloudpunk mesmo pelo visual. There's a city you see when you close your eyes. Isso é Univales mesmo, disse Matheus Souza. Então, é Univales. É Univales. Parabéns aí, Matheus Souza. Oi? Tô na tua frente, será? Eu acho que não. Eu vi Univales antes de você. Apareceu um carinha olhando pro lado. Isso, não, a gente tá sincronizado. É Univales, Matheus acertou. Eu confundi muito com Cloudpunk, mas tudo parece também. Drica, tudo certo por aí?
Engineering's on it. Turbine warship in system. Don't lose hope now. Essa daí é mais de gerenciamento, né? Uma carinha de, como é que era o nome? Evil Genius. Mas acho que não é não. Não é o Evil Genius, mas tem uma carinha de Evil Genius assim, né? Um Evil Genius-like. Gerenciamento e tal. Então. Defender contra invasores. Handle those borders. ETA on jump. Acoplou. Olha lá, o combate deles no meu negócio tem muita cara de Evil Genius, né? Dos Blacksters. Not today, Voltan. Puxou ali uma dobra espacial. Jump Light Odyssey. Jump Light Odyssey, esse aí. Com um demo disponível no dia 19 de junho na Steam. Qual que é esse agora? 6. É russo, pelo visto, porque tem uns hieroglifos ali. Hardcore FPS Survival game. FPS. Nossa senhora. Pós-apocalíptico. Bonito. Um rifle. Acho muito interessante esses conceitos de HUD em cima da arma. É, bom, é uma paradinha que dá uma diferenciada, né, nas mudanças, no arsenal que geralmente o FPS tem. Lembro que a primeira vez que eu vi isso foi com Dead Space, que não é nem FPS, né? O HUD na arma? Dead Space não tem HUD. É. Tipo, a sua vida tá em você, o seu coisa tá, sua arma tá no... Nossa, a quantidade de bala fica na arma. Que doido agora. Road to Vostok. Interessante, tá no Patreon Content reminders enabled. Lembrou Escape from Upcoming Tarkov, games Matheus. in the next Realmente. 30 minutes include Path of Oh, Exile 2, Path of Exile the full 2, Voracious né? trailer, Age of Sigmar, Realms of Oh, and vamos Citizen morrer. Sleeper 2, Starward Vector. Failure to keep watching will lead to a personal system failure. Lies of P, the Pinocchio Lies of P. Bloodborne-like game, is just a couple months off, and it's got me thinking, what other untapped literary veins are just waiting to be gamified? I can generate a list of game concepts, pairing Eles falaram pra IA pra underutilized gerar os classic bagulho literature and ali, an appropriate style of gameplay. baseado By no all estilo do que means, o but Lies of P stick to public poderia domain. We want to keep costs trazer, down. né? Of course, Sean. Concept 1. Great Expectations Dirt Bike Racer. I don't really know what the market Isso is. é a IA criando os joguinhos ali no Concept fundo. 2. Sense and Sensibility VR Shooter. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some war? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Aí, game? ó. I'm afraid you're too late, Sean, but perhaps you'd be interested Falaram em in the Metroidvania ali. and the Invisible World. Aí você chamou a minha atenção. She's not kidding. Ebenezer alguma coisa, não deu pra ver o resto do nome ali, mas tinha Ebenezer no meio. World Premiere. Ninguém gosta desses dois aí, cara. Porque isso, você vê no chat original lá, ninguém gosta. Mas vou parar de falar nisso porque eu não posso controlar. Realmente. Que isso aí, uma era vitoriana, talvez um... Opa, Jack Stripador. Não? É. Eu espero que não. Parece faria muito... um jogo dele. Pô, parece muito... Não sei se você assistiu o Record of Ragnarok. Sim, lembra o Jack do Record of Ragnarok. É, por isso que eu falei. A referência. Só que ele não invocava umas almas assim pra Não, lutar, não né? invocava, Ele usava não invocava. outras coisas. Pra É outra parada. Inclusive foi uma das lutas mais legais daquele segunda temporada. Foi ele contra o Hércules, né? É, muito louco. Esse é o Metroidvania? Esse é o que falaram que era o Metroidvania. Então põe gameplay aí pra nós ver. Seria bom, né? Ele pode invocar todos esses espíritos. Aí, ó. Garoto! Tem um tipo de Nice! jogo. Olha, bonitinho, hein? E o combate deriva das almas que ele tem ali. É, olha isso, muito. Gostei, hein, cara? Você botou um Metroidvania, você já me comprou, né? Mas eu gostei de verdade, o visual achei bem legal. Você curtiu? Achei bacana, tá? Uma mescla de animação 2D muito interessante. E a gente vê bastante pros inimigos ali, tipo, a forma como eles estão. Tem toda essa aura roxa ali, não dá pra entender se é bem uma alma ou se é a pessoa que ele tá batendo, né?
Tudo dá a entender que você tem uma mescla com 2 mundos aí envolvidos. Olha, você vê que cada Ebenezer and the Invisible World. Cara. 2 mundos. Claramente, tem um poder. Olha, eu vou falar que eu achei animal, viu? Animal! Porque eu curti muito a ideia visual e o conceito de você utilizar do Invisible World pra ter as suas habilidades, né? Sim. Esse aí... Enter the é o Warhaven? É o Warhaven. Eu acho que é. Apareceu... Foi no Summer que ele apareceu da outra vez, mas até achou estranho que ele tava diferente, né? Foi no Summer. Um boneco voando lá no meio. Tinha aqueles bagulho do Fortnite, né? De explanadorzinho. Foi no Summer. Esse daí vai ser um jogo... É tipo For Honor, só que vai ser gratuito. Tipo isso. Tá bonito, hein? Aí, ó. Um Kivauri, vai. Como ele tá muito mais mozona e briga, tá mais com um Kivauri ali em terceira pessoa. Mas esse aí tem muito interesse. Cara, eu vou te falar que... eu não muito. Não é muito meu estilo de jogo, não. Ó, dia 19 a 26 de junho vai estar de graça na Steam pra jogar. Os Brothers eu acho que pode ser bacana, pode ser legal, divertido. Mas não é aquele que eu vou me dedicar, não. Bem, porque eu não consigo me dedicar a nenhum, né? Tem isso, né? Toda hora aparece alguma coisa pra jogar. O pessoal tomei de lado aqui pra esticar as pernas, que tô com uma dor nas pernas desgramenta. Mas já... Violência gratuita, antigo. Desce. Gostei do estilo. Parece complexo. Lembra... Como é que era o nome? Comando? Conquer? Isso, Command Conquer. Óbvio que tá, né, bem mais violento do que o Command Conquer geralmente é. Tem uns visual a mais, né? Lembra um pouco o Command Conquer. Nossa. Porra, para não, que lindo. Dwarf. Real Time Strategy Conflict. Bacana, Dwarf RTS. Dwarf looks phenomenal. Hey, Frank AI, as a mind birth from like everything ever written about video games, I'm sure you've got an interesting take on it. What are your thoughts? Sean, Dwarf isn't just about strategic balance of resource scarcity in military industry. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. That's pretty moving. Toda uma descrição genérica de que o jogo é sobre a humanidade e a sua isn't essência. just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the human condition. Outro jogo sobre a about our condição shared humana. struggle against a cold and uncaring universe. Sim. Well, some wisdom bears repeating, right? Muito bom, Steve While I go Jobs. sort out some unrelated gremlins in Frank AI's procedural critique, let's see a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. These creatures infernal, these perils eternal. Desenho. Lord, heal me. Sulfur. Free me. Enxofre, como o Ale traduziu. É loot shooter? Eu acho que é. Que tem baú e tal. Danilo Silva chamou a mina de Zordo. É, lembra mesmo. Muito bom. Cousin é o nome do inimigo. Seu primo é o inimigo. Incrível. Ô louco, tem arma suprema? Um Nokia tijolão, meu Deus, ele quebrou o Nokia tijolo como? Simplesmente um objeto menos instrutivo que a humanidade já criou. É. Tá, tem todos os elementos ali de estatística, né? Eu não sei porquê, mas quando os bichinhos morrem, eles ficam mais bonitinhos do que quando eles estão vivos vindo pra cima de você. É, eu achei os bichos bem feios mesmo. Então, tô confuso. Bem ruimzinho. Olha lá, tipo, quando eles estão parados assim, eles parecem mais bonitinhos. Aí quando você mata o maluco, ele... O Deep Rock Galactic vai ser um Minecraft com FPS. Olha, pra quem gosta de boomer shooter,
talvez valha a pena. Eu não achei tão massa assim, não. É, mas... por isso que eu disse um talvez, né? Você vai ter que parar pra pensar um pouquinho. Algumas escolhas de direção de arte ali não me agradaram muito, mas é uma coisa muito pessoal, né? Cada um, não dá pra tudo ser igual também, então precisa ter várias diversificações e muita gente deve curtir essa ideia. Airstrafe? Esse mesmo. Mas eu não entendi se é o nome do estúdio ou se é o nome do jogo. É Surf Interactive que apareceu. Ah, então é o nome do estúdio, talvez. Esse é o que? MMO? Sail Blazers. Open World Survival. Aí, ó. Esse é o jogo, hein, Ale? Quer construir uma fazendinha aí? Eita, construindo uma loja. Irado. Mais uma vez, eu preciso comentar para as pessoas saberem que existe público para todo mundo, tá ligado? Não dá para tudo ser igual. Então, alguém tá olhando isso e tá achando espetacular. E tem momentos interessantes mesmo no jogo, viu? Mas aí depois não. O combate ali tem umas pauladas diversificadas, batendo no boneco ali com Sail Blazers, grade, 29 de setembro. Em Early Access. Can't you feel the love in the air? We're going out on a date. Aquelas novelzinhas que você adora, Guru? Que eu adoro? Você adora. Eu nunca nem consegui jogar um desse. Muita preguiça. Fico vendo um boneco falar lá, skip. Oh, mas, cara, tem um público absurdo pra esse jogo, esse tipo de jogo. Tem um público gigante pra isso. Não sou eu, mas tem um público gigante pra isso. Ah, mas aí, eu acho que esse é o Eternites, não? Que chegaram até a anunciar pro Play 5. Ah, putz, faz tempo, hein? Faz tempo não, foi o ano passado. Não foi? Não foi no State of Play desse tempo. O cara tinha tipo umas 6 namoradas lá. Mas esse combate tá legal mesmo. Ixi, já era o bracinho. Aí já ficou mais interessante. O braço grande. É que eu achei que fosse outra parada. Membro caindo. Setembro de 23. Save the date. Save the world. Save the cheerleader. Eternite. É ele mesmo, Guru. Ele mesmo. Eternites there, showing us that love is never simple, especially in the middle of an apocalypse. Eu falei que eu não ia reclamar. You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a Dricão, tudo certo por aí? I mean, don't get me wrong. I love modernity. And sure, big tech's done some stumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. Falando de Mark Zuckerberg também. Medieval times. É uma das apresentações já feitas, não é? Treating everything with leeches. Not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval must-play. Não, ele tá adorando ali. Tenho certeza que ele tá com o Vampire Survivor ali do lado aberto e farmando, tá ligado? Eu falei que não ia reclamar mais, mas meu corpo, ele não se controla, mas... Que é isso aí? Tá, só a última vez. Mano, os caras já viram como é um evento de ritmo bom, tá ligado? Pô, já tivemos aí os State of Plays, esse Xbox Showcase de ritmo foi um dos melhores dos últimos tempos. Os caras ficam nesse lenga-lenga chato, o cara é ruim. Insiste nisso, faz milhões de anos que é assim, não faz sentido mais. Tá tudo bem, não vou mais reclamar. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. You know, it's where knowledge has been lost and it's getting rediscovered. It's where magic truly exists and ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what é século passado a história do jogo.
based on real-world mythologies. So we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires, using bastante coisa tradicional da era medieval, né? and ointments, and using tanto the literatura real quanto magical properties of grimórios, plants. grimórios e derivados, para poder trazer a maior fidelidade possível em atmosfera do jogo. I'm Solkara. I'm Só the queria o Chief nome do Product jogo. Officer at Mainframe Industries. So PAX Day, maybe the way to explain it would be, imagine PAX you're in this Day é o nome do amazing, jogo. beautiful world, is huge, and you Ah, find yourself in a forest, o jogo and your mesmo. mission is to find a plot for where you start building a home, and from that home you will go on to adventures to explore the world. Faz sua So with the casinha e lore, sai em aventuras we aí, né? have wanted to create something that is fairly like deep and rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the history. É algo bastante there's rico multiple em types of ruins, fidelidade there's the aos seus dungeons, históricos, mas ao mesmo tempo eles não and querem you se will be prender able to muito à find ideia de uma cópia snippets por of the lore from the que é eras a história when these medieval were real. created in the game itself. And part of the like lore and mystery is also part of in the gameplay itself. So you will be able to like find and examine things and Você actually pode then find encontrar snippets e that examinar help you coisas, find other tem places dicas que and vão te ajudando no meio do make items in the processo game conforme você itself. vai And recuperando the area of the game that you will be able to materiais. play when the game launches is we're calling it Gallia, and it's very similar to the areas of the world in southern France, with the influences from the Nordics where we're from. So what we're building is we're calling it the social sandbox. We're putting the least amount of barriers to entry on how you can actually interact with other players. Where most MMOs actually put a lot of blocks in how you can cooperate with the other players, and we're fundamentally different. So from the first minute when you start playing the game, you will be able to do everything you imagine with the other players, so you can trade. Então desde a fundação desse PAX Day você vai poder fazer as coisas com outros jogadores. Desde que você começa, você pode trocar as coisas com o jogador, construírem juntos e derivados. E encontrar pessoas para poder te ajudar, né, melhorar as coisas que você já tem. Não só isso, como fazer missões e And for some, actually, like just going out to the wood and like cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement, because you know the coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to dungeons. They couldn't care less about the coal production. But these players will still depend on each other. Where there's valuables to bring from the dungeon, there's valuables to bring from the forest, and even the PvP players, they will be able to produce items that are only available through the PvP, but they will depend on the other players as well. PvP também, confirmado. E o seu crescimento, obviamente, pode depender de outros jogadores. The lore of PAX Day is very much inspired by real-world folklore. And, eles têm a lore do jogo inspirada em folclores do mundo real mesmo. In PAX Day, this stuff is actually literally real. The interesting thing about folklore throughout the ages is that folklore are actually start out as true stories, whereas fairy tales are fiction, and that's the distinction between the two. Folklore often, handles about ghosts or spirits or some supernatural things, but in the eyes of the people, during those times, this is reality. This is real. Ghosts are real, and this is not disputed as any fantasy. And this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things. You will find ghosts. You will find the spirits. Você pode encontrar espíritos e fantasmas à noite se você explorar. Mysterious and strange it becomes. Na floresta, obviamente, em outros lugares. Então tem toda essa mescla de folclore com lendas do mundo real, ao qual eles estão tentando reproduzir de uma forma crível para todo mundo no jogo. Muito obrigado aí às pessoas, 679 pessoas que estão acompanhando aqui com a gente, muito obrigado. Perdão pela cara de cansado, realmente tá uma correria muito doida, mas vamos aí, vamos ver se esse PC Gaming Show consegue mostrar alguma coisa. O João falou que aquele jogo de Metroidvania tem demo disponível no Steam. Tem demo. Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart Mayhem to PC. Here's Stampede Racing Royale. Ó, o anúncio. Sumo de Leme, então. Stampede Racing Royale. Stampede Racing Royale. 60 jogadores.
Olha, eles usaram o asset do Crash nos bagulhinhos de aceleração. Parecia bastante. Crash e kart fazendo escola ainda, né? Até hoje. Junte-se à horda. Vão realizar playtests agora no verão. Verão dos Estados Unidos, que é até agosto. Rampage Racing Real. For Master Horizon 2, The Search for Life, the art team is looking to balance style and authenticity to faithfully represent all the incredible vehicles used in space exploration. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. We have an alpha on the horizon. Não entendi nada Frank, I cannot tell you a proposta how do excited I jogo, am to mas see você Path vai of explorar os Exile 2 in planetas. action. You know, being something of a Path of Exile veteran myself. That's debatable, Sean. What? Your Path of Exile playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leagues and... No, my build wasn't meant to be they're a fun producing build. some troubling DPS simulations. Fascinating, Frankie, but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile 2. Path of Exile 2 Path of Exile 2, finalmente. Zeri could see this now. Que os caras estavam chamando na Summer Game de Diablo Killer. Exagerado. Bom, a Path of Exile cara, é o concorrente principal, definitivamente. Sim. E assim, questão de complexidade, eu acho que ele leva melhor nesse sentido. Ele consegue ser mais complexo. O primeiro, ele consegue ser mais complexo que o Diablo 4? Sim. Porque, nossa, a árvore de talento desse jogo é gigante. Do Diablo 4 ou do Path of Exile? Do Path of Exile 1. Sim, nossa, é maior do que a do Diablo. Eu lembro do meu amigo mostrando, mano, era muito grande, velho. Eu sinceramente não... Mostrou um pouquinho diferente, eu acho uma outra classe, né? Pelo menos, que pareceu. E o Path of Exile 1 é free to play, né? Dia 28 de julho vai ter mais informações. E quem quiser jogar o Path of Exile 1 tá disponível em consoles e PC gratuitamente. Então, fica a recomendação. In-game footage. Será que esse é aquele Extinction? My name is Leo and I'm a lead developer of a new action-adventure game Ferocious. Ah não, Ferocious. I began working on Ferocious a few years ago, with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining all the top action with exploration and the sense of o outro era um Instinction, que a gente tinha visto, né? E tinha travado na live aquele ontem. We were always inspired by E esse é o Ferocious. That you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. Inspirado por King Kong e Jurassic Park. Gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features, such as custom water effects and realistic vegetation. Olha, tem vários sistemas de físicas implementados onde o cenário tem impacto na forma como o jogador vai continuar a jornada. However, there are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any real-world references for. So we had to improvise. Tem criaturas que você vai encontrar na floresta que não existem referências, então eles improvisaram e apareceu essa criatura. As we can't wait to share more about Ferocious in the coming months. Thank you. Welcome to Islands of Insight, an epic shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, Puzzle Adventure com mundo compartilhado, and natural beauty. Brimming with mysterious puzzles, secrets, and sublime landscapes for you and other players to discover, alone or together, all at your own pace. Nossa, cheio dos puzzles. Umas formas interessantes aí de descobrir. Jogo cabeça esse aí. You'll set off on a journey of knowledge. Explore every corner of this rich landscape. And solve every puzzle you find. Savor the achievement of every solution
as the world around you unlocks, revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Embark on A parte mais me atraiu nesse jogo até então foi esse voo. Mais o quê? O voo. Foi o que mais me atraiu até então no jogo. Ah, tá. O resto é tudo puzzle. É um mundo onde você vai resolvendo os puzzles e ele é compartilhado com outros jogadores. Então você e os jogadores têm que ficar solucionando as coisas. Islands of Insight. Da Behavior. Publicado pela Behavior, que é o pessoal do Dead by I Daylight. might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in Lords of the supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. Mais um trailer de Lords of the Fallen. A gente teve um Lords of the Fallen também na Summer Game. In Lords of the Fallen, you'll explore two parallel worlds. The land of the living, where demonic knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Umbral Plane, where the ghosts of those creatures are trying to super murder you. Using the latest Unreal 5 technology, developer Hexworks has layered these realities directly on top of each other. Cara, tá aí um jogo que parece... Mano, certeza que eu vou jogar. Mano, fantástico. Esse aí não tem nem o que dizer, não tem nem o que discutir. Em outubro é Spider-Man e Lords of the Fallen. Bonito. E olha que tem Alan Wake 2, tem o Alone in the Dark, o Assassin's Creed Mirage. Nossa, outubro tá cheio, né? Outubro tá pesado. Outubro e setembro, né? Starfield em setembro ali, vai demorar 2 anos pra soltar a análise dele. Esse aqui vai ser o da treta. Wait, we're on camera? But wait, there's more. We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C processes, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the editing floor. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers. So they'll want to come here to get slaughtered and humiliated. Você vai criando suas dungeons, os bonequinhos lá e morrer. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang. Muito obrigado pelas 715 pessoas. Valeu, Vinícius, Rodrigo Zumac, Thiago Oliveira, o Trix, os Scorp, o Betão, Robertão, Leluxi Shinigami, Gabriel Silva. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Tamo junto. World Premiere. Pablo? あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。 Nossa, as novelinhas preferidas, Guru. 何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。Metroidvania ali tu compra. Verdade, mas acho que não é Metroidvania não, é o seu narrativinho. あなたの才は貴重よ。短い人生だもの、使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。 Como é que é Mariachi Legends e não tem Antônio Bandeiras? Acho que é Metroidvania, cara. Opa! La Sombra. Gostei do Pixel Arts. Olha! Será que todos eles você pode escolher? Tá com cara de Metroidvania. Tô louco! Mariachi Legends.
Halberd Studios, eu lembro desse lugar, dessa galera. Parece ser Metroidvania mesmo, hein? Interessante, hein? Ó, o Mano Liu disse que é um Zorro 2.0. Our programming included a gunfight/dance sequence to promote mariachi legends, but your heavy breathing is indicative of Interessante o Mariachi or that Legends. you are currently entering childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Aí o Steve Jobs voltou. It's just packed with so many games. Ah, cara. 9 Years of Shadows. Sabia que eu lembrava. É um estúdio mexicano, mano. Os caras mandam do Halberd, né? Halberd, é. E o primeiro jogo deles foi o 9 Years of Shadow. E com certeza esse Mariachi Legends é um Metroidvania e pode confiar que esses caras sabem o que eles estão fazendo, mano. Ó, o Thiago Gonçalves Santana já deu o nome, Mariachivania. Mariachivania. The consequences of my actions. Hello, Cara. I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm day 10. Ele é muito jovem, rapaziada. I suspect they're gonna be Tem at que this for a entender while, que ele é so jovem. let's just go ahead and Tá lá, fire ó, up a trailer tá com for o our strategy tênisinho de game. skate dele. Age of Sigmar Agora o films Warhammer, ruin agora sim. while I, Agora fica do interessante. some strategizing of my own. Dakota, start unplugging things. I'll just tell you when to stop. Just pull it. Hello, Coitado do cameraman I am ali no Frank fundo. AI. Ó, Alpha in-game footage. Esse é o Warhammer Age of Sigmar Not just from the Realms of Ruin. Death comes for everyone. Eventually. Realms of Ruin. Except us. Anunciaram recentemente durante o evento do Warhammer, o Warhammer Schools. Fortify our position. Ó. We must claim this swamp. Enemy sighted. É que a câmera e o ângulo que eles usaram pra fazer esse vídeo, eu acho que não tá. Aí, agora melhorou. Mas não tava fazendo justo. Parece aquele AD de jogo mobile, tá ligado? Você vê os bichos chegando pro combate. É. Aí, ó, quando eles usam essa câmerazinha assim. Ô, amigo, aí vocês não ajudam o jogo. O João parece estar empolgado, hein? Opa. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Get it! É o Realms of Ruin, ok. Eu tava tentando lembrar o nome dele. Open Beta dia 7 a 10 de julho aí, pra quem quiser se registrar. E vai ter pra console também, além de PC. Esse é o segundo jogo do Age of Sigmar em tempos recentes. Eles lançaram o Age of Sigmar anterior, o Stormgrounds, que era diferente, mais puxado pro strategy. Wake up, sleeper. Citizen Sleeper 2 agora. O 1 desse jogo, pra quem tiver interesse, tá no Game Pass, viu? No, get out! They haven't finished it! Qual que é esse jogo que você falou? Citizen Sleeper 2. E aí o Citizen Sleeper 1 tá no Game Pass. And yet, here you are, risking it all to try and break our contract to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit! Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't que estilo de jogo? Anymore either. Cabeça. O quê? Bastante texto, jogo cabeça. É bastante texto ali, leitura, sabe? Jogo de ler. É narrativo. É narrativo, só que ele é tipo visual. Ele não chega a ser visual novel. Porque ele tem todos os elementos lá imersivos e tal, de detalhe técnico, quando você vai mexendo nas coisas, diálogo com os personagens. Mas, dá pra você dizer que é um jogo narrativo. Entendi. Citizen Sleeper 2. É que geralmente eu chamo de jogo de cabeça, porque é jogo de pensar ali, de ler os negócios. Você não sabe ler a letrinha e fica complicado, porque não tem desenho.
found no official case of death by FOMO anywhere on the internet. However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows-Barred Survivors, and Fossil Core. But first, here's Critico. Drix, tudo bem aí? É que eu tô mutada, às vezes eu falo. Sem problema, sem problema. Aí. Olha aqui, ó, o Felipe falou, 1 hora de duração, Kurt Maníaco, jogo que te manda sentar tranquilo, Citizen. Hã? Boa! Giancarlo Loyola, jogo interessante. Rodrigo Zumac, até agora só 2 jogos foram interessantes. Daniel Pablo Cheng, riu pelo que o Kurt Maníaco falou. É isso aí, galera, muito obrigado, 700 pessoas assistindo conosco aqui. Valeu mesmo. Ó, o Biel Kun falou que a Frank do evento, coitado dela, deve ser dívida de jogo. Ela perdeu tudo na bet, pô. Não dá. Baldur's Gate 3 ainda não rolou, Matheus. Tem que sair resgatando os outros? Pô, definitivamente tem público pra isso. Pode não ser eu ou a Ali, mas definitivamente tem público pra isso. Ali tá fazendo 1000 coisas ali, tá ligado? Apareceu alguma coisa aí, eu falo. Qual que é o nome? Critter Cove. Couve, eu entendi que é Couve. Deve ser Couve mesmo. Porque mano, os caras têm que dar uma olhada nessas fontes que eles estão usando, porque às vezes é muito difícil ler o nome do jogo. Total. Os caras querem inventar demais, quer fazer um negócio muito fancy. E esquece da legibilidade, pô. Se a galera não conseguir falar o seu jogo, é pior. Bandido. If there was an award for being unbearably cute, while also being unbearably fun, there is no question. It would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critico's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking. O Maulet disse que o Hollow Knight 2 foi de vasca essa altura. While Pô, Hollow AI Knight might not 2, master mano. the subtle Não art of apareceu. ego boosting, it's already powering new ways to play. By teaming up human storytelling with AI assistance, the team over at Hidden Door have developed a generative spin on pen and paper role-playing. It is so tantalizingly delicious. Ele falou tanta coisa agora. Pen and paper, generativo. Tô muito confuso. Então, mostrar o jogo resolveria, talvez. New York. Brooklyn, Nova York. Hillary Mason. Você quer dar um salve, Hidden Door eu faço is a salve. role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. É um jogo onde você cria um personagem e escolhe qual tipo de história que você quer fazer. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're De acordo com a história do within the livro, rules and the onde você canon está that the dirigindo dentro author do has jogo. set and confirmed. With a generative AI Não vou mais reclamar, Christian. Pode deixar. The way it works is that you come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come.
You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story o negócio vai gerando ali and then the system creates as histórias pra você com seu personagem através de inteligência artificial. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together fazendo de acordo com os prompts to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up with suggested things you might do, you pick something, and then it reacts to you. And then along with our AI narrator who plays the role of, say, the game master, you can go on any adventure you want and you can do anything. And the system and the story will continue based on your choices. At Hidden Door, we are working with authors and folks who make some really exciting TV shows and other media to bring those worlds into the platform. And the system supports anything deles não é bem um jogo, tá so ligado? it does do science fiction, it does do plataforma fantasy, para it essas does, histórias geradas com period inteligência romance, artificial. which you can think of as more Eu, relationship-based como gameplay, roteirista, in addition to isso sort é of um ataque standard pessoal, tá action-based ligado? gameplay, Isso é um soco na minha face, Mas por quê? basicamente. Hã? While there Por quê? may be a million Porque Star Wars eu games vou trabalhar in the exatamente como world, if you roteirista, play tá ligado? one E aí eu fico on vendo, Hidden Door, toma aqui essa because of our plataforma AI onde você tem todas narrator essas and the histórias story geradas engine, por inteligência the artificial com choices you prompt make simples. matter. So when Mas você acha que you isso daí decide that mas you você acha que isso daí wanna vai become, say, eliminar a the governor criatividade do of ser Tattoo, humano? Não vai eliminar a criatividade. Eu fico pensando, pô, se você tem a chance de investir em histórias originais com os autores que eles já dizem que estão colaborando, por que você vai deixar boa parte do serviço em cima da IA pra ela ir gerando e o autor tipo, só dar um nome de um personagem ou não pra alguma coisa, tá ligado? Eu acho que isso pode ter várias funções, pode ajudar e pode atrapalhar, mas minha visão honesta não muda nada. Eu não sou do tipo que vai olhar e falar, pô, inteligência artificial vai acabar com o trampo, nem nada do gênero. Não, ela tem todas diversas aplicações dentro do mundo dos jogos e várias coisas que poderiam auxiliar as pessoas que já criam as histórias, né? Nunca Só que aí o foco é só mudou. Mudou. É que é fraco. Novas coisas são criadas a partir disso. E assim, eu acho que a inteligência artificial vai ser crucial para um monte de coisas, para serviços operacionais que esse custo vai inexistir, além de trazer mais eficiência. Agora, coisas que o humano obrigatoriamente tem que interferir, como o caso de um roteiro bem feito, eu acho que isso nunca vai ser substituído. Não tem Definitivamente como. não, tá ligado? Tipo, é justamente esse o ponto de, cara, você pode pegar e lançar uma plataforma pra fazer 90% do trampo com isso aí, só que imagina que só os 10% que o roteirista trabalhou de fato, que é onde vem a criatividade humana, que vai ser o negócio marcante e não necessariamente o jogador vai durar o processo todo pra ver aquela parte marcante ao qual você Mas aí o cara saca, mano. Quando é um bagulho assim meio genericão, o cara vai sacar. E se a parte genérica não for a do jogo, a do roteirista em si, for só daí até chegar na parte do roteirista, ele já desistiu. Aí, o meu problema com a IA hoje é que eu acho que o foco tá errado. Tô tentando colocar ela pra fazer coisas que ela poderia estar fazendo outras e seria muito mais proveitoso. It looks like Hidden Door is cooking up one hell of a winning combination. Não, Steve Jobs, agora eu detesto você mais ainda. Caramba, mano, o cara vai e me mete um negócio desse aí. Achieve victory with the PC Gaming Show Battle Pass. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold tier pass for only $9.99. What are you doing? I'm incorporating lucrative live service techniques to maximize the show's profitability. How would a battle pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers Battle Pass do PC Gaming Show. just for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who reach viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Shawn points, purchasable for $9.99. Alguém tem que avisar pra eles, mano. Alguém tem que avisar.
Kyozo 69 Blazed has just achieved. Não, detalhe que, tipo, a gente tá vendo live mesmo. Né? Okay. Porque se fosse estreia, eu ia falar, mano, ninguém assistiu isso antes, né? For now, let's check out a new dungeon crawler from the Don't Starve devs at Clay Entertainment. Ó, aí, ó. Dungeon Crawler da galera do Don't Starve. Agora um jogo. É. Vamos ver. Você gosta de Dungeon Crawlers? Depende. Tem alguns que são bons pra jogar com amigos e outros que são bons pra jogar sozinho, né? Sempre vai depender muito da proposta. From the makers of... Olha, eles fizeram o Griftlands também. Griftlands é combate de carta, Dungeon Crawler. Se pá, eu tô ligado que jogo é esse. Se pá. Isso é gameplay? Ele anda entrando em labirinto? Não, acho que não. É. Acho que não. É tipo, ó, o tempo entre os personagens. É tipo o Griftlands mesmo. É o gameplay isso aí. É o gameplay isso aí. A galera da Clay tem uma mão ali pra design de personagem, né, mano? A Clay? Clay, que é o estúdio. Tem uma mão boa pra design de personagem. Uhum. Mas eu acho que esse é o primeiro Dungeon Crawler que eu não vejo combate. Ah, tá, obrigado. Agora. Vixe, Maria. Louco, combate na combatente. Nossa, o desespero que deve ser isso aí, os caras vindo atrás de você. Que aparentemente você não rebate, né, os inimigos, tipo. Fala de ter o escudinho. Não o escudinho. Você enfrentar eles, ele não atacou nenhuma vez, ele só fugiu. Não. Dread Pilots. Ó, esse já lançaram. A gente já viu isso aí quando foi? Não, Miasma Chronicles. Miasma Chronicles já saiu? Sim, já? Eu tava jogando ele esses tempos. Ixi, então. Da mesma galera que fez o Mutant Year Zero. Bacana pra quem gosta de strategy. E pra quem gosta de, sei lá, marcar o inimigo com 90%, aí você vai atirar e ele erra. Lindo. É, not my thing. Esses aí eu gosto. Tô inclusive jogando ele e o Phoenix Point no Game Pass, ambos strategy nesse esquema. Só é um pouco difícil jogar esses negócios aí, porque como eu mencionei, às vezes você tem lá 90% de chance de acertar o cara e o maluco erra. Aí com 10% não aceita o crítico. What are the odds? Então. Miasma Chronicles já é disponível. Edição física o que anunciaram, só que aí já sumiu na hora ali. Don't starve yourself with excitement for Dread Pilots, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. KKKKK. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Engraçadão. Next generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development, zombie experimentation. It's all under the corporate umbrella in this management sim. And you are the evil CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business sense. Let's take a look at Undead Inc. Undead Inc. Meu Deus, o ritmo desse evento ele é muito lento. E olha que falaram 55 jogos, hein? And now, it's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Director Coleman. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Carinha de Evil Genius também. Director Coleman, sir, we're hearing... Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now, tend to your patients. Pô, dublagem boa desse personagem. E animação bem feita também. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Next move, director. Cara, é um bandido. Tell your men ETA 5 minutes. É bandido, hein?
Tá, você não vai mostrar gameplay? Wait, don't shoot! Director Coleman! Hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, eh? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Tiro na cabeça pelas costas, certeza absoluta. Gostei desse personagem. Do you mind? Projectile. Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Não vai mostrar gameplay, não. Janine, can I get something from my head? Of course, Director. Name brand only. Not our stuff. Quality control issues downstairs. Oh, tinha que ter um gameplay disso aí, velho. Team 17, ó. Mas, mano, é o tinha quê? que ter um gameplay. É um top-down view, é um Metroidvania, é um action não sei o quê. Pô, mano, trailer tão bacana desse, mano. Me ajuda a te ajudar, parceiro. Nossa, é o mesmo estúdio que tá fazendo a outra animação? É. Esse é o Metroidvania. Falei? Ah, não. Sua cara esse aí. Eu curto mesmo, de verdade, mano. Todos. Inclusive, aquele jogo da Halberd, né? O Mariachi. Mariachi, né? Mariachi é o Mariachi da galera do 9 Years of Shadow. Adorei, velho. Adorei a ideia do jogo. Tô querendo muito jogar. É o que o João falou que tem coisa na Steam, né? Tem demo na Steam. Isso. Não, o Mariachi eu não entendi não. Não, qual que ele apareceu lá, Neo in Development. Não, foi aquele outro. É o Mezer, alguma coisa, né? Ah, Ebenezer. Ebenezer. Altered Critical Reflex. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44, codename Omicron Delta November, _final, final, and 2.0, _revised.mp4. Isso que ele falou é o nome do arquivo que tá ali embaixo. Important not to lose the trust of your AI assistant. Cara da lei. So let's just watch it really quick. Obrigado, dessa vez ele foi rápido. Gentil. Invector. Rhythm. Oh? Jogo rítmico. Ixi, isso aí não vai. Isso aí é música conhecida? Como eles estão trocando. Tira, não sei. Não, mas deixa. Trocando não, a música. Pode cortar. Beleza. Você acha melhor tirar deixar aqui? Pode, tem. Melhor. Nossa, essa daí da Charlie CX. Corta. Não, bicho. Tá sem som, tá sem som. Ah, tá ok, beleza. Show, beleza. Quando... Era só pra gente voltar. Volta. 11 bit de novo. Ah, esse jogo Pera. Inclusive, se eu não tô enganado, 11 bit é um estúdio polonês, hein? É o do Frostpunk. Não, como assim? Esse jogo? Studios? Ah, tá, não. Não, eu tô outra coisa. Acho que os caras são Isso, eu não lembro se é o Matheus Souza falou, tem o Invincible, acho que é ele. Anunciaram uma cota já, né? É, sede em Varsóvia, 11-bit Studios, Polônia. Nice. Astrogator, we shouldn't behave here as if we were at home. Pelo que eu tô sabendo aí, o Parmeira ganha de 2-0, é isso mesmo, chat? Se for, olha só. Metal Forever falou que não curtiu muito o Ebenezer. Sério mesmo, mano? Pô, parecia ser tão top, velho. Starfield God. Isso mesmo, falou William. Sim, aí, herói. Isso aí, Juliano. Mas, cara, acontece. Tem dias que ganha, tem dias que perde, faz parte. A não ser que você seja corintiano, que aí é só derrota. Ultimamente tá feio o negócio. Tá triste a situação. Adam Punk. Not everything. É ele mesmo, o Invincible.
I'm invincible. Pegando esse ano, sem data, só esse ano. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days away. Releasing on PC later this week, Park Beyond is a spiritual successor to classics Park like Beyond. Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Esse é o do, da 989, Bandai? Roller Coaster Auto 27, and O Roller Park Coaster Beyond God é o da Emperor Bandai? 4000. Eles estão fazendo um jogo de montanha-russa e tal. As fun as the carnival is, we all know the Não games aren't lembro, the velho. A most Bandai tá com um jogo balanced. assim? Basically, Ah, parties are OP. tem onde eu me lembro. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. I do not Let's take a look at remember. É ele mesmo. Esse aí mesmo. Perceive the invisible thread that Caramba, connects foi us pela to each other. Bandai, não tava ligado nesse The emotions that Não, eles unite estão us publicando without us bastante even coisa. Lançaram até realizing um it. Love Katamar esses tempos. The desire to move forward, to surpass our limitations, to take on challenges greater than É ourselves. um Roller Coaster Tycoon, só These que feelings make us visionaries. com esteroide. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality, empowered to achieve the impossible. Architects who want to offer the world their most beautiful memories. Free spirits in search of adventure and new challenges. Indelible moments of amazement and laughter with those we love. Become a Visioneer. Go beyond the fun. Ó, tem até o Pac-Man ali de conteúdo adicional. Queima. É ele mesmo. Open Beta disponível na Steam. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this product and/or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Ó, o Nostalgic 2D Remaster te indicou jogar o Ghost Song. Ali. Oi? Fala de novo. No Game Pass. O Nostalgic 2D Remaster indicou você jogar o Ghost Songs, tá? No Ghost Song. Tá no Game Pass, inclusive. Beleza. Obrigado, mano. Ó o Pathfinder. Tá difícil. Se não for pra review, é difícil. Ó, esse aí já parece mais interessantinho. Parece, é um estilo de jogo. Esses jogos de wave assim eu curto. And a powerful wizard wielding the fury of the elements. Together, they are destined to confront the hordes of undead and their deadly Esse é o masters, Pathfinder, não lembro o segundo nome. attaining new heights of power and skill. But what hope have they to seal away the whispering tyrant? For surely there can be no hope. Estamos com 700 pessoas aqui, muito obrigado, galera. Valeu, Leandro Augusto, valeu, Christian Lima, valeu, Filipão SF6, valeu, Jacobs Vert, valeu, Anderson Silva, Christian Lima e o gênio do videogame. Amanhã como vai ser, vocês já sabem. Amanhã tem... Meio de meia. Amanhã, meio de meia live, primeira. Meio de meia UB. E depois tem o que amanhã mais? A Capcom amanhã também? UB Capcom, isso. Que horas que é a Capcom? Vocês sabem? 7 horas da noite. Mentira, tá brincando. Sim. Não estou brincando. Sim, é esse o... Mas é o horário do evento ou quebra a live? Ah, não. O evento é 7 horas da noite. Então, provavelmente vai começar às 6 a live. Pô, cara, Vamos ver aqui que horas. Eu vou ficar sem mulher assim. Olha o jogo de luta 2v2. Com rollback ainda. Não dá nem pra almoçar com a namorada e nem pra jantar. Porque tem... Pois é, mano. Os caras quebram assim, velho. Os caras não sabem. Todo dia 12 de junho tem alguma coisa dessa. Pois é, eu já sei, eu já tô ligada. É 11 anos nessa vida, nunca tive um dia dos namorados. Só que, né? It's time we honor an overlooked hero. The noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes.
But if this next exclusive is anything Aguinaldo to go perguntou by, se já mostrou we'll all Dune be saluting Awakening. the Não, delivery não workers of mostrou. this fine nation, gosh dang it. William Floresta, namorar não dá XP, caramba. É, William. Mais É ou isso menos, mesmo, mais ó. ou menos. Amanhã tem a live da Ubisoft meio de meio e a da Capcom às 18 horas. Vixe, Maria. Quem gosta de um Trials aí? Que isso? Hello, Inquisitive Viewer. My name is Will Você Barr. tá trabalhando, o cara vem com a perna assim em cima, com a perna dele You fora. see, when you're shilling on behalf of an obscure video game Falta developer de like respeito, o cara trabalhando ali de you have boa. a finite amount of time to explain Cara, why discerning intellectual pelo menos players Tá tranquilo, o such cara as vem e yourself coloca essa pernona aí, ó. Arranca a perna. should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colorful bicycle messengers. Embrace the mas gig tá aí o economy tipo and de forget jogo the que tá security, faltando, jogo stable de salary, bike, and né? basic workplace rights less É, real pode ser jobs offer comum. as you race É que through não é um time, jogo de weaving through bike, alleys, né? defying É gravity um as you jogo ride up de- walls, leap from que rooftops, você usa startle uma bike. pigeons. well, it's kind of like a career in video game Jogo de bike. except without all the controversial stuff. Vulgo, jogo de yeah, bike. just the Você usa uma bike. Não, é tipo assim, tem jogos de que você usa carro, mas não é jogo de carro. Não é jogo de corrida. Então, o que eu quis dizer foi que, tipo, é um jeito de você se movimentar, não é a bike o protagonista, tipo, Matt Hoffman, o... So it's up to you. Dave Mirra, que to tem por aí, deliver né? this foot-long grilled chicken, cheese and chorizo melt and save iFood the world. Simulator, o pessoal tá falando no chat. O João falou que lá em Itapipoca é o que mais tem, os manos de bike fazendo entrega. Ó, Adri, tava faltando bichinho, né? Hi everyone, I'm Max from Grena Games, a two-man studio Grena. based in Sweden, working on the game Fabledom, currently available in early access. Porquinhos. Agora jogo dos porquinhos com aí, ó. asas. Conheça seus vizinhos. Fazendinha, né? Tava demorando. Fazendinha com guerrinhas de mentira. Não, o cara concordou com você ali. ó. Fabledom. Ah, já tá disponível. É uma atualização isso. Um AD do Game Pass aí, ó. Hello, micro friends. Eles vão anunciar o jogo? Eu só vou mostrar o que já tem. Não, só vou fazer um AD mesmo. Tá no Game Pass aí, né? Feitinho também. Já tá disponível. Aliás, tô sentindo falta da Haze Light, hein, mano. Será que a gente não vai ver a Haze Light em algum momento esse ano ainda? Acho que TGA, viu? TGA, eu não chutaria antes disso, não. Quanto tempo que saiu o It Takes Two? Ele foi o GOT de 2021, né? 2021. Ano passado. 2 anos aí pro final do ano? Mas eles são rápidos, hein? Eles costumam fazer coisas rapidamente. Ah, mas aquele maluco lá é todo doido lá, cheio de Joseph ideias. Fares, né? O cara é... Joseph Fares lá, tem umas ideias mó loucas lá. Metroidvania. É o Mega 30X Woman. esse, se não me engano. 30XX. Ou Mega Woman. Quem queria Mega Man X9 aí, ó. Esse jogo já existe? Já saiu? Já é o 30XX, se eu não me engano. Ou Light Mode. Não sei se é esse que tá disponível, mas tem o 30XX disponível. Eu não sei como é que eles falam o nome em inglês. O nome é literalmente 30XX. 30XX. Aí, ó. Ah, deve ser o 3.000 Before we sei continue lá, with more não vou exciting chutar não, eu vou errar I've feio. generated 30XX, é isso. to improve the show's revenue stream. Yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228 Tem o rights? 20XX Great to e o watch a 30XX. gaming show once again.
Excellent work, Sean. Esse seria o Christian Lima. Obrigado, Christian. Valeu, Chris. Keep them coming. Blaze Paladins writes, did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look. Have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Drica, a gente tem algum superchat, algum... I have seen the blood oath. My vengeance will not be Beleza. denied. Okay, it looks like that's it. Our shout-outs feature is broken. I'm so sorry. That's O cameraman já tá ali que não aguenta também, mano. Tá caralho, que seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't. Na hora que a câmera cortou pra ele, não me filma não, mano. See more previews. And with that, here's Creepy Jar's new sci-fi survival game, Chimera. Meu Deus. Sci-fi survival. A gente já... Esse show já tá durando 1h16 já. E tipo, os caras apresentaram 10 jogos. Hã? Qual que é a previsão, assim? De quanto tempo vai durar? Tinha previsão, Guru? Não tem previsão no site. A única noção é que são 55 jogos. Eita porra. Então. 55 foi 10? É o que tá. Não, é que eles mostram umas coletâneas rapidamente, já tem tipo 40. Pode ter contado, mas assim. Ó, o Dune Awakening tá prometido pra esse evento, que é o MMO do Duna. Tem o game single player da Clay, já foi. Frostpunk 2 já foi. Tá faltando Baldur's Gate 3. E pelo menos os que estão prometidos aqui pela PC Game, é isso. Deve fechar com o Duna Awakening, não? Deve fechar com o Duna ou com o Baldur's. É, pode ser o Baldur's mesmo. Mas ó, tem o Duna aí pra quem tá interessado, tá prometido pro evento. Deve ir até 6h30, né? Ou 7, sei lá, no máximo. Meu Deus. Acho que uns 6h30. É. Porque eles já fizeram meia hora de pré-show. Isso foi você narrando ou foi o narrador do trailer? Eu não falei nada. nada. Eu fiquei muito confuso porque veio bem na hora. Eu não falei nada. Ah, não, meu cara cai merda. Creepy Jar. Muito bom, foi um trailer CG de uma IP nova. É difícil você pegar trailer de CG de IP nova porque não dá pra ter noção do que esperar. Exatamente. Esse aí já tinham anunciado, parece interessante. Pra quem gosta de um Desperados. Treasure was lost and his crew was tossed. Now is the day cursed pirates have their way. That's the life we live, come along for the trip. O Roberto falou assim, Alepitecus, hoje tem evento da Square às 7. É o Final Fantasy XVI, o evento de celebração, né? É, cara, mas sinceramente eu acho que eu não terei condições, viu? Não tô me aguentando aqui. Assim, o que dá pra esperar de novidade desse evento do Final Fantasy mesmo é o anúncio da demonstração que a gente já tá esperando, né? E que deve sair, sei lá, hoje ou amanhã. A demo do PS5 que a Square já prometeu algumas semanas antes do lançamento. Ignatia is their leader, you do well to exceed her. The treasure she pursues across the ocean blue, she'll conquer the brine for her grand design. That's the life we live, come along for the trip. When plans go astray, we find us a way. We put that to us up and get them. Vontade de pegar um escorbuto aí, colocar um tapa-olho. Escorbuto, velho. É coisa de pirata, né? Não. Doenças dos mares aí. Então... Aquela doença de falta de vitamina C? É, exatamente, porque eles ficam no mar lá, então. Ah, então os caras têm escorbuto, os piratas? É, geralmente os piratas pegavam escorbuto, né? Não tinha laranja no mar, né? Surgiu sem não tinha laranja. É uma doença comum das grandes navegações, é sério. Tô não, é sério. Se um dia eu soube dessa informação, eu apaguei completamente. Então, os criadores de Exo One. Exo One que tá no Game Pass, né? Meu Deus. Mars Rover Racing? É. Não é impossível. Aquela suéter,
Aquela sondinha lá com a câmera e fica correndo. Exploration. Nossa, é louco o drift do carrinho. Toreto. Vocês acham que é só no controle que tem? Exo Rally. É o mais over de corrida. Quem diria? Exo Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already raced its way into my heart. Anyways, if you're não dá ponta pra mim não, with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? I mean, probably. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly anticipated o melhor personagem dessa live até agora. StarCraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate, and today we don't just get the chance to get some exclusive first look at some Stormgate gameplay. O Stormgate. Eu lembro desse daí, eu tava tentando lembrar. É da galera que fez o StarCraft, inclusive. Então, pra quem gosta de RTS competitivo aí, ó. Stormgate. Vai ser gratuito, inclusive. Caramba, você lembra muito rápido das coisas, eu demoro muito tempo. Não sei se meu cérebro também tá em... Talvez você esteja com we think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft, Command and Conquer. And real-time strategy games are the type of game também é o reflexo de não fazer outra coisa da vida não ser ficar olhando o jogo o dia inteiro. This classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we've put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good, whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience. Também, Daniel, eles não têm TDAH. I understand that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share Nossa, this versão current pré-alpha, game esse jogo tá today. longe ainda do lançamento. Take a look. Oh, Tim, I'm so excited, and right away, this Nossa, looks like an RTS. completamente This is the StarCraft. classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. They're starting to construct building. They actually Os built them humanos by construindo os 3D bagulho na printing them facção from que the eles estão ground usando up. ali. And you can see them now starting to train troops, so they can have an army that goes out in the Já field. criam e começa a treinar as And I tropas. mean, right here, we see in the corner coming up, this looks like a scout. Esse daí é dos desenvolvedores de StarCraft, viu? Então qualquer semelhança não é mera coincidência. Sim, eles fundaram essa... And you can see him now running through the base trying to see what information you can find out Isso about aí, pra fazer isso aí. Scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something Cara, that e we've eu jogava embraced early bastante game. RTS quando eu era Scout unit mais has been novo, designed assim, so it tá can ligado? actually sense units beyond Só que hoje eu its não, sight radius. mano, eu não consigo mais porque é difícil, mano. É um tipo de jogo que precisa de dedicação, tá ligado? Que você precisa aprender as mecânicas. E eu curtia jogar jogos tipo Age of Empires, eu até que joguei pouco. Mas tinha uns gamezinho ali no... Puta, era no computador, tinha uns CDs que tinham uns jogos free to play lá. Age of Mythology também não, joguei, mas muito pouco. Tinha um cara que era profissional em Age of Mythology na faculdade, Norson. E... Não, eu jogava Waterworld. Waterworld, mano. Ninguém acha que nunca jogou esse jogo na vida. Velhíssimo. Ele jogou RTS quando era só o RUT, velho. Não é esse ainda. Não tá nem... É isso mesmo. É só real time, só, tá ligado? Coisa acontecer. What's Red up to? You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield mechs and air units like this evac. Eu peguei gosto por jogar assim depois de jogar Halo Wars 2. Halo Wars 2 foi o ponto que eu joguei com tanto gosto daquilo que eu comecei a me enfiar nos RTS também. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, but imagine it as a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art for now. And oh, I see Red diving onto Blue, and hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important for Stormgate that we maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like Blue is coming up against those mechs. Red is trapped on the other side of the trees. Oh, wait, they can blast through them now?
And Blue's dodging these enormous shots, and we can also see Blue swarming in from both sides. Isso vira uma zona tão legal. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between você não consegue nem saber onde você vai clicar. coming in with a mobile pincer. Francisco Rafael falou assim: Alepitecus ainda está na Polônia? Classic ending to an RTS game. GG. Ainda não voltei. Meu cérebro ainda não voltou de lá. Mas eu, em corpo e alma, já estou em Budas Arts. Mas, mano... Só em corpo, né? Não, eu tô rezando pra acabar. Meu cérebro ficou lá ainda, não voltou. O corpo tá aqui. É porque, cara, assim, a Polônia é 5 horas a mais, né? Do que aqui. E quando eu cheguei... Eu já tava meio, né, zoado, porque você fica com os horários tudo diferente. Aí você começa a dormir num horário X. E aí, mano, quando você acorda, eu acordava lá 8 horas da manhã, era 3 horas da manhã aqui. Então você fica todo cagado, mano. Você fica com os horários tudo diferentes, tá ligado? Sem falar que quando você começa a acostumar com o horário de lá, já é hora de voltar pra cá. Isso mesmo, é. E eu tenho um problema sério, cara. O jet lag me pega, tipo, ó, daqui uns 4 dias de eu ter voltado, eu começo a ter dor de cabeça muito, durante, tipo, uns 10 dias. Não sei se o meu corpo quer... Enfim. Mas valeu, pessoal. Não sei quem perguntou aí. Olha que neve, essa semana foi evento atrás de evento também, mas... Pô, cara, horas num momento assim de review, de... Cara, calhou tudo ser tipo junto, mano. Meu, vai ser uma correria. Summer Game, review de jogo, meu Deus. Uma correria, cara, que eu não sei, mano. Dia dos namorados. Pois é. Eu ficar triste com essa manhã. Ainda bem que minha mulher tá viajando, então tô tranquilo. Mas que raio é isso que tá acontecendo, irmão? Lembra aqueles jogos de televisão? Jogo de televisão? VHS? Sim, forte. Caramba! Jogo de live action, né? Foi de 0 a 100 muito rápido. Bom, combate melee. Já tem uma demo update right out now. Early Access, 1º de setembro. Pô, não dava nada. Fortune's Run. Run. Run, né? É um R ali. É um R. Rapaz, não dava nada. Do Neira. Pancadaria. Isso é o que? Combo Infinito? Cara de Combo Infinito. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Pô, mano, não pode atirar em paraquedista não, velho. Crime de guerra isso aí, doido. Não fica os caras ligam, né? Eles estão no meio da guerra. Sei lá, moral. Não, definitivamente não é o Company. Não. É a primeira pessoa. Nossa, me lembrou o... Como é que é o nome? Já tá disponível no console... Que é gratuito. Não Enlisted. Apesar de que o Enlisted tem uma carinha também, mas... Pelo movimento... Hell Let Loose.
Hell Let Loose. Lu. Team 17. Que é, né, já tá lançado, inclusive. Ah, esse jogo apareceu no Summer, né? Qual? Esse daí. Apareceu no Summer. Anime, tiroteio. Carinha de Genshin. Isso, apareceu mesmo. Ele Sim. mesmo. Ah, o Lost in Play. Ah, não, é o do bonequinho do filhinho do Jorel. Filhinho do Jorel. Não, é... Irmão de Jorel. Irmão do Jorel. Jorel's Brother. The most important game of the galaxy. Esse também apareceu. Coloquei até na minha wishlist. Não lembro o nome, mas é inspirado Mullet Mad Jack. Mullet Mad Jack. Mullet Mad Jack. Wishlist now. Oh, Gaúcho in the Grasslands. Joga bem. É mesmo. Fizeste bom negócio. Oh. Bah. Gaúcho. Meu Rio Grande. Dá soluço agora. Ô, Rio Grande. Revival. Oba, joguinho de colonização. Nossa, complexidade. Oh. Era Titans ali? Não, é Revival Recolonization. Então, mas parecia que tinha uns titãs ali pra causar uma destruição. Ah, no final ali da destruição, sim. Ou pelo menos parece que fosse. Nova Lands. As an AI, I have no need for material possessions. I don't but, care. good news! PC Gaming Show viewers can take Okay, advantage of the competição following de promotional Parque content Beyond. by following the Bah. instructions on the screen. If this product and or service Melhor jogo foi o stimulates Gaúcho. your orbital cortex, follow the Não, instructions. Gaúcho, como é que era mesmo? Gaúcho in the Grasslands. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding edge hardware. As pessoas que estão assistindo, irmão, queria fazer exatamente isso com você. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end Caramba, PC hardware. aqueles comercial Considering ruim their extraterrestrial dos origins, anos it comes as no surprise. 70. Qualquer ano, They're not qualquer comercial ruim. by aliens. Tipo os Tabajara que o Cacete Planeta zoava muito. Você está precisando de uma geladeira nova? Aí o cara Let's do some faz. truth-telling of our own and hear what Alienware is offering the folks at home. Mano, forçadaço. Alienware Mas has pelo been menos part o of my Cacete era engraçado. professional life for a while now. Eles eram profissionais, né? What you do É. for work. That's Tipo, very é a diferença entre um comediante e um Using comédia. Alienware, you get a Vocês são performance that's comédia. very, very difficult to match. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware. Como seria bom ter um desse, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu lembro de ter testado um desse Alienware aí, cara. Nossa, o bagulho era muito louco, Don't miss mano. your shot at Voa, Alienware né? giveaway Puta, goodness. era Scan that gostoso code demais, né? now. I mean, Bem que Frank, tem can you uns believe this? We os got notebooks Alienware NVIDIA com umas M18 laptop with an 4080, Intel mano. 4i9 processor Os bichos for the são fine price point of espetaculares, free. velho. Oh, it's enough to get anyone's blood Seria irado ter um As desse you know, também. Sean, Foda pra mim de notebook é que eu não consigo usar o teclado deles, tipo. É, mas é que eu ia no controle, né? I understand. Ah, I não, also aí don't é have blood. definitivamente. Would you like me to procure blood, Sean? God, no, Gente, acho que a chance de absolutely acabar not. 6h30. Anything but that. Let's move on Já to foi, literally né? anything Já else. foi, faz 4 minutos que a chance de Agora acabar. nós bota 7 horas aí na conta. Vampire Survivors. Let's have a look at some incoming DLC for Vampire DLC. Survivors. Oh boy. Oh boy, eu tô assim mesmo. Oh boy. What if we gave it a spin? Fala aí que é do Vampire Survivors. Oh, esse jogo é viciante, hein? Nossa senhora. Tu joga ele que tu nem vê o tempo passar. Os moleques não? Não. Scorpion Lair. Esses joguinhos de Wave são viciantes mesmo, mano. Porque é legal. Dependendo do joguinho de Wave assim, mano, você fica até. Olha, especialzinho novo esse. 1.5. Amanhã já estará disponível esse update. Pé de caranguejo.
Ah, e os bichos viram um pé de caranguejo. Aí, Guru, Baldur's Gate 3. Full release of Baldur's Gate 3. I literally cannot tell you how excited I am to try out some of the character builds I've got Depois do Baldur's Gate, a outra promessa é o Dune Awakening. Mage, tank, Que deve estar indo pro final. Wait, Frank, can you generate like an awesome character art for me in like a D&D style? Like, look, I want to be a wizard, like fully Gandalf out with like a staff and like. Deixa eu ver, a IA vai fazer uma versão dele desse jeito. Piece of art? One moment. Here you are, Sean. Incrível. É, realmente parece uma arte de inteligência artificial. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at Mashed. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. Os caras no chat lá. Bro, stop, please. The road to Implorando já. We have fought cultists of a strange new god. Cara, tiveram alguns jogos de Metroidvania, alguns jogos legais, mas o ritmo do evento, mano, é maçante, é chato, o cara é chato pra caramba. Isso, cara, destrói o evento, mano. Tudo que você vê de legal assim, você fica, pô, chato. Lembra essa galera aí, o Vox Machina. Inclusive, tô na segunda temporada. Tô na segunda temporada e tá legal. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Fora que assim, a quantidade de animação 2D que a gente viu também nesse evento foi maior do que em todos os outros. Né? Sim, muito. Muito trailerzinho 2D. O Undead Inc. foi meu favorito. O Undead Inc. muito bom. Pena que não mostraram do que se trata, né? Pô, porque não entendi o que o jogo é. Mas é bem feito esse aí também. Tem uns vetorzinhos bonitinhos. Steel your nerves, friends. I will now attempt to reason with the Uma party. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us, and teach us the source of your power. It's here. Frog. Oh, I didn't é um sapo. Aí, Drica. Gosh, I'm so sorry about yesterday. Fofinho. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. Vixe. Que isso? Não, é isso. Agora, Baldur's Gate. Ficou sinistro muito Cities rápido. are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's being able to look out of a window and see down the city slope, so you're seeing down toward the docks, and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. We worked on it as a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that is more immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have crowds that are walking around. Eu não sei se ele tá com essa visão do personagem andando porque o jogo tá assim ou porque tem um modo assim, mas ele é isométrico. Ele é isométrico, não, a batalha dele é isométrica. Mas o free roaming lá andando no mundo é em terceiro assim?
Não joguei, não. Já teve alguma demo do Baldur's Gate 3? Tá em Early Access já. Acho que o João tava jogando. Se... Deixa eu ver. Tem ambas? Ah tá, valeu, Caio Augusto. Só vem 11, esquece o 11. Esse jogo com os amigos da experiência cristalina de um RPG de mesa. Teve um cara que jogou uma vez antes de estar em Early Access e tal. Mas não mostrava o rolezinho na cidade, mostrava só as batalhas. O Baldur's Gate 3 eu não peguei, o que eu tava jogando antes era o Divinity 2, né, que também é da Larian. E cara, as experiências deles em CRPG é sensacional, assim. É autêntico o negócio pra quem jogava RPG de mesa, por exemplo. Então, é isso. Eu não era jogador de RPG de mesa. Eu achei um pouco maçante, assim. Talvez eu precise jogar mais pra poder ter mais experiência e tal, mas eu não curti o Divinity e Baldur's Gate, quando eu vi o cara jogando, eu falei, meu Deus, sei que vou ser criticado por isso, mas... Normal, mano, é jogo cabeça, né, jogo de pensar aí, tem várias letrinhas lá. Não, eu gosto de jogo de pensar, porra, mas não é assim, eu acho muito maçante, é lento. When Baldur's Gate 3 finally releases on August 31st. Mas foi o cara jogando, né? We're forging ahead with more fantasy as flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. Action roguelike ou roguelite? Eu não escutei. Onslaught of algorithmic terrors. I feel like there's a lot of that going on around here lately. Oh God. Here's the latest trailer for Ember Knights. Vamos lá, hein? Jogo, alegria! Roguelike. Esse aí tá um joguinho que eu curtiria, hein? Esse tá interessante. Parece mais style. Eu só tô um pouco cansado de roguelike. Eu gosto de roguelike, mas... Toda hora pegar um que você morre e tem que ficar fazendo de novo é foda, né? É. Quatro cabeças aí. Pô, mas esse é bem bonitinho, hein? Bem feito. Pixel art muito bem construído, de altíssima quality. Ember Knights. 18 de julho. Steam e Switch. E agora, hein? O jogo do Duna. Esse jogo já tem um teaser já, né? Esse do Duna. O do Duna tem. De alguns milissegundos. Foi tipo só a introdução lá do personagem mesmo. What? O jogo de Mais Rover aí tá... Foi na lei, né? Bombando, hein? Tá bombando. É. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth extraction horror, Macabre? In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risks tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Lança no Unreal Engine 5 e lança no final desse ano. Later this year, na verdade, nem é final do ano, né? Tipo, esse ano e só isso. Seriously don't have any signal. Not even one bar, there's nothing. I can't get Opa. Stealth is extra. Scary thing getting around inside the rift. The hell was that, a bear? Have you ever heard a bear sound like that before? I've never seen a bear before. You guys look lost. Come on. You'll freeze to death out here. I suppose you're looking for a lodge. Here, take this.
I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I got something. We gotta find the others, dude. Eita porra. Macabre. Haha! I can't believe it worked! This is it. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? Demo drop em som. Ó, demo vindo em breve, marcado pra esse ano, mas sem data por enquanto. Será que vem agora o Dune? Podia vir, né? Deveria vir, né? Eu acho que vai até a 7. Aí não tem como não. Porra, sério, os caras vão fazer isso com nós. O cara deve ter mais umas 3 piadinhas lá guardadas, pô. Coitado, ele trabalhou todo nessas piadas. We were wrong. Vai ter uma coisa pra esse quadro. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. Copy. Plotting course now. Sector locked in. Estilo de arte não lembra o... As Dusk Falls? As Dusk Falls... Uma coisa mais... Sim, eu tô ligado. Que eu analisei ele. Tô tentando enxergar a conexão. O rosto dos personagens. Ele é pintado também, né? Tipo, isso. Lembra uma coisa feita à mão. Earthless. Sem terra. 17. Chegando em 2024. Tá vendo? É difícil a IP nova e os caras mostram um trailer assim, você fica tipo... How are we in the real legal, world? mas In our big, beautiful sun que é isso? twilight years. Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all roads lead to this newest city builder. Here's a first look at Nova Roma. Um trick é bom da Team 17, você Leandro Augusto. Galera, mais de 600 pessoas aqui assistindo a gente. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí até agora, que tá... Obrigado mesmo, galera. A gente sabe que tá chato, mas... Vocês são foda. Tenho certeza que vocês estão aqui porque a gente tá aqui com você e vocês estão com a gente. É um carregando o outro. Tamo juntão mesmo, viu, mano? Valeu mesmo. Perdão aí pelo cansaço, viu, pessoal? Tá, o negócio tá feio. Mas os caras não ajudam também, né? Pelo amor de Deus. Um ritmo chato, aquele cara chato. E teve jogos bons, mano. Teve uns Metroidvania aí que, pô, eu jogaria, cara. Mas é foda, porque entre um jogo bom e outro, você tem 15 piadinhas dele, uma cabeça flutuante, uns jogos tipo... não dá. Beleza, que nem sei o que é. Não dá. Ah, mas esse aí tá, tipo, tá um escaper ali, um visualzinho parecido, interessante. Não é muito meu estilo, mas eu sei que a galera curte ver, né? É bom de perder tempo, ficar construindo as coisas lá, assim.
progresso, desmatando tudo. A nova Progresso, Roma. né? World Premiere. Opa, é porque Survival Strategy. Cara de joguinho lá das porcentagens pra você passar raiva. Eu ia falar, cara, daquele jogo que você anda no trem lá o tempo inteiro, mas. Expresso do Oriente. Mas não tem nada a ver. Jogo da Agatha Christie. THQ Nordic? To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers and sisters. Inspirado por eventos reais. Isso é coisa nova, mano. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Embarque em uma missão desesperada. Across the endless snowfields of Siberia. Sibéria. Through Lute em territory batalhas em tempo disputed real. by the Red and White armies. By armored train. Gerencie seu trem, sua população, sua equipe. Far from our loved ones. Tripulação, população. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Vai ser our last chance, o jogo. Não. Our last alguma coisa. Will you lead us? Last Train Home. Sabia que era last alguma coisa. Muito bom. Last Train Pairing Home. squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers travelling homewards, some dating as recently É uma as treta que acontece 2023. pós Primeira Whether Guerra any train Mundial home is truly the last sobre a galera remains que the tava subject voltando pra of casa. academic debate. History Ou is clear tentando, on no one caso. thing though. Puppets Yeah. can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. My Friendly Neighbor. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. Que isso, mataram os fantoches ali, mano. Last night and started broadcasting that Ó, os Muppets tudo quebrado ali, mano. Meu Deus. Pô, não mostra isso pro Geoff Keighley não, mano. The last job of the day is always the worst. O Geoff Keighley vê esse negócio e vai ficar tristão. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Com medo, É um Five Nights at Freddy's dos Muppet Babies. Buft. Nossa senhora. Louco, mano. Let's do this. Isso, menino. Um FPS ainda tá aí, algo que eu não imaginei que eu fosse ver. My Friendly Neighborhood. Ó, se você sempre sonhou em dar uns pipoco no Kermit aí, essa é a sua chance. We go back to the beginning. A sprint victory and points off the Fórmula 1 Manager right here. 2023. Será, Drica? Can they push more? Será, Drica? They can't afford to sit back and relax now. Eu já tô com fome de novo.
Eu tô com fome da primeira vez ainda. Eu também comi 3 pastéis pequenininhos. Caraca! Não, mas pequenininhos assim. Oh, and that's a crash! I push now, thanks for my push now. And McLaren with a great overtake. Stay right here, because we're just getting started. Meu Deus, se esse evento for até as 8 ali, mano, cai ali mesmo, velho. Tá maluco. Tomei 1 litro de energético. Tem noção disso, mano? Hey, Frank AI, how are the Tomei metrics 1 litro looking? de Are we like energético. doing numbers? We're No attracting pause, né, considerable quando viewership, dá Sean. aquela... However, quando baixa, I've né? identified a simple programming adjustment to Tá target querendo me dar dor de underrepresented segments of garganta, our que minha audience imunidade demographic. deve estar indo lá, Shall ó. I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the VTuber market. Smart, very smart. I'm just not really sure this is my vibe, but since we're on a time crunch, let's see what's next for Subnautica Likes in Space with a trailer for Breath Edge 2. Edge 2. É o penúltimo. Sim, foi. Foi confirmado mesmo o Dune. O Dune tá na página do PC. Eu tô vendo aqui no próprio site do PC Gamer. E não apareceu não ainda, né, mano? A gente não foi no banheiro. Estamos falando sobre aparições de Baldur's Gate 3, Frostpunk 2, Dune Awakening, um jogo novo da Clay, que foi o que a gente viu, né, de Pilots. Não, eu digo assim, a gente não. Ele não chegou a aparecer e a gente não percebeu, né? Não. Definitivamente não. Nossa, velho. Briefed Joyce. Joyce. Muito bom. Briefed Joyce. Exatamente. Galerinha, muito obrigado por vocês continuarem aqui conosco, nos dando dessa força. Acaba, pelo amor de Deus, falou e o Uzicorp. Daniel Pablo Joyce, exatamente. Joyce, já é o nível que a gente tá aqui. Quando acabar a gente vai falar, acabou. É tetra. Bota o tetra aí do Galvão, assim. Rodson, vou precisar tratar minha saúde mental depois desse evento. Não, cara, cuidado, que você deve ter rido muito do carinha lá. O guru nem traduziu o tiozinho, porque acho que não vale a pena. O Silver Bizéria, não vale mesmo. O Silver Bizéria, cadê você? Tô quase dormindo, velho. O Adriano Baraldi, acorda aí, Alepitecus, toma mais 2 litros de energético. Você tá louco, aí eu não durmo nunca mais. É agora, tem que ser agora. There are so many great video games in this year's show. É o último. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance. É o último. Tô falando de areia, Duna. Finalmente, graças a Deus, minha senhora. Finalmente. But it's also a tem que brand ser new survival top game set in alternate history where não é. Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. Não é I outra don't coisa. understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Não é o final, Oh, sério. no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. Não é o final. Não anima, não. Sand. Os caras trazem o bagulho ali de areia. Eu pensei, porra, areia, dunas e tudo a ver. Aí é outra coisa, mano. Caralho, Seja o velho. próximo, quem sabe, né? Quem sabe daqui 2 horas. Orgulhosamente desenvolvedores feito na Ucrânia. ucranianos. Tá, esse aí eu vou dar uma atençãozinha, velho. Assim. Cara, provavelmente tá fazendo isso com a AK-47 do lado, então. Powerhouse. Mísseis, Mísseis, né? Caindo no quintal dele. Tiny Build, infelizmente. Todo respeito aí pra galera que tá desenvolvendo jogos na Ucrânia. A próxima vez aparece num outro evento aí, tá ligado? Sand é o nome do jogo, né? Isso. De areia. Steampunk? O cara tá voando? Ou na era da Revolução Industrial 2. Ele tá voando?
Eu acho que tá voando, o cara tá no céu. Não, pô, acho que ele tá em cima de um caminhão, sei lá. Eu pensei que era um trem. Mas ele não tá andando? Todo vaporzão ali. Ou tá no mar? Talvez ele esteja voando. Eu lembro um Tá trem. voando, hein? O que será que tem embaixo? Não, tá voando não. Não, acho que é um navio. Navio. Não, é tipo nenhum deles, é um mecha. É um James West. É isso. Aquele bagulho do James West. Exatamente, a aranha do James West. Não precisa de. A gente não precisa de gameplay, viu? O Indie Games. Não tá Só fala que tá na Steam lá e eu olho as screenshots depois. Parece ser bom, viu? Assim, Ah, steampunk e tal, proposta interessante. E tem o mecha do James West lá. Ó, tá impaciente já. We reach the end. Exciting for the end. Dune Awakening, Aê. the survival MMO É o fim. of the classic sci-fi series. Finally. Frank AI, what have you got for us for the big finale? If you like, I could fill the room with sand. That's a little literal, don't you think? But what if we had, like, costumes? Oh, Dune's got some really cool costumes. We have the still meu suits, amigo. the royal garments. Oh my god, I could dress Eu up nunca maybe as torci like tanto a pra giant Skynet quanto agora. sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, Cara, só don't worry mostra o about it. We jogo can, só, cara. we can skip the costuming. It's just something that, like, Frankie and I used to do. Like, not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh, man, there was this one year where she was a shark. Não, And then, cara, and she was sério. like a mech pilot, and I had a spaceship. And there was this other Desculpa aí, time galera, mas eu Olga's and I had this tô really nice robe. chateado. Anyways, Cara just forget it. chato. I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? Ainda bem que vocês não estão vendo minha cara, porque se vocês vendo toda hora. Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? Agora pega essa tomada e enforca ele. It's so bad. I'm sorry. I tried to fire O final everyone with perfeito. money with computers. Shut up and put the costume on. Os efeitos especiais maravilhosos. Frankie, Pô, pelo menos ela apareceram de verdade deu pô. Exclusive interview with the team making Não, eu não consigo, não dá. Eu nem Defeitos consigo. especiais, não são efeitos especiais, são defeitos especiais. Ufa, vai. Vai, Finalmente. o último. Oh meu Deus, não precisa mostrar estúdio não, né? Sabe que é um prédio. Fancom. Eu estou indo de drone ainda. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on Dune Awakening. So Dune Awakening is a survival, open world, massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of Dune. Mas não é They online? involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, Ele they é um involve MMO. themselves in combat, they have to survive Ele não falou on the massive most dangerous multiplayer planet in online. the universe. And through this experience, they come to know the factions in the world and the universe. Acho que ele vai pro lado do Conan Exiles, tá ligado? So, Come when again? Dune Awakening O begins, Conan Exiles. you are a castaway Que é on the planet dentro dessa pegada in do the deep survival, desert. mas ao mesmo All tempo you é have um is a knife that you MMO, made porque out of você tem scrap uma junção metal. com outros jogadores, You mas need não to necessariamente creep a into enemy classificação de camps MMO and knife them in tradicional. the back and steal the water from their still suits. By the end of the game, perhaps you're Oh. running a guild. You have a fleet of vehicles. Oh, dá pra voar? Ornithopters flying in formation. Sandbikes voar. cruising across the Dá pra andar desert de beneath them. Tanks motoca. kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in Dune Awakening. Tá, vocês não vão mostrar nenhum My name is combatezinho. Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life. Impressão minha, eu tô achando and in the end, muito you might become simples. someone like the Baron Ah, Harkonnen. bonequinho. and Culpa then de try to alfa, tá cling tudo to cru, power. né?
Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Não percebi o alpha Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water, it's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Não sei se chega no nível do Ark, mas... Dune Awakening is built on a foundation of 5 Não, pillars. em termos de survival, ser jogo multiplayer obviously online, everything you'd survival. expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay. Você pode ter várias classes, né? Você pode ser trader, você pode ser combatente. The journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're São 4 pilares que ele falou, né? Sobreviva, proteja, controle. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Então os caras podem aparecer e te roubar. You lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then e você pode sair roubando os caras também. Find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist. Ele falou, a dica que ele deu é que toda vez que você entrar em combate, é bom você sair do combate o quanto antes, porque não somente os jogadores vão enfrentar, né, os inimigos humanos, como também o próprio mundo vai ser um desafio para os jogadores. Né? E aí tem toda a mecânica que eles estão desenvolvendo, onde as areias vão mudar de lugares e conforme isso acontece de acordo com a tempestade, vai liberar novos lugares e bloquear outros. Então é para o jogador ficar sempre de olho ali na exploração. E esse foi o Duna. I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. Well, you know, espero que não, viu? Sobre o show no ano que vem. Ele falou, nós teremos um show no ano que vem. Eu espero que sim. Ou não. Não, o show do PC Gaming Show poderia ter, mas... Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye, bye. Não te vejo ano que vem, não, irmão. Bye. Olha, eu não sei. Eu quero a opinião de vocês todos aí do chat, a opinião do Guru. Eu não sei se é porque eu tô... Não é cansado, não. Eu tô exausto. E aí eu não sei se é porque... O fato de eu estar exausto da viagem, de toda a correria e tal. Ou se realmente foi muito chato. Porque assim, todo ano o PC Gaming Show é muito chato por causa desse senhor. Que ele ocupa um bom tempo. Eu não sei quem é o cara... que tipo fala, mano, vamos fazer de novo porque a gente acha muito da hora. Eu vi no chat do negócio todo mundo
curtindo não, xingando, falando, mano, pelo amor de Deus, que vergonha, que sei que lá, sai daí, mostra os jogos e tal. Cara, isso já, no início, quando tinha o palco e tudo mais, já era um negócio maçante. Imagina o cara fazendo piada ruim, chata, tipo, forçada. Nossa, que coisa horrível, mano. E não é por falta, tipo, se de repente o cara, tipo, esse show, essa live, era pra ter durado 40 minutos se ele ficasse sem ele, mostrava só os games. Teria sido uma live bacana, tá ligado? Mas por causa disso, tipo, foi a pior live que eu vi até hoje do Summer Game. É sempre eles fazendo a pior live. Mais uma vez, tipo, tinha jogos interessantes ali, mas fica cansativo, você não consegue prestar atenção direito. É sempre aquele negócio, puta, lá vem ele, tá ligado? Então, tipo, quebra a expectativa, quebra a motivação, quebra qualquer, sei lá, mano, qualquer coisa assim que, tipo, que faça prender a atenção. Você fala, quer saber? I don't care, tá ligado? E aí acaba com o negócio. Foi bem zoado. Bem ruinzinho. Assim, a perspectiva foi a mesma. Era um evento que, se tivesse sido games corrido ali, com talvez uma introdução ou outra, só pra dar sei lá, 3 minutinhos de distância entre um jogo e outro, teria aproveitado muito mais, porque aí o foco seria mais nos jogos do que ficar esperando ele passar as piadinhas, as coisas acontecerem e depois continuar. E, tipo, estraga o ritmo do jogo. E aí você fica tão bolado com ele aparecendo na tela que aí você esquece até um jogo bom que você viu no meio do processo. Porque é substituído por essa frustração com a falta de avanço logo do evento. Uma coisa que era pra ir, sei lá, a gente começou aqui, era 5 horas, 4h50, né? Das 5 até 6 horas dava pra ter feito tudo. E mostrado tudo. Assim, tranquilo. Então... junta, obviamente, o cansaço e tudo mais, mas o mérito também foi do evento. Pois é, galera, realmente foi bem difícil. Ó, o Rony Souza falou, tem que ter um canal de corte pra colocar o evento sem um apresentador. É verdade, Rony, é verdade. Vinícius Pereira Souza, terrível essa piada de velho, desculpa, terrível. Nathaniel Souza, graças a Deus acabou. Foi muito ruim, falou o Felipe. Conan Goodwin, até o evento indie de boaça de ontem foi melhor. Olha, mano, sim, o Future Game Show, o Future of Play lá e tal, que foram fracos, foi melhor do que esse, cara. Porque o ritmo desse aí destruiu o evento e triste por isso, viu, mano? Christian Lima, Uber Eats, Bicycross, Crazy Taxi, maior do que all. É, porque era que todos, Stage X, vamos assistir de novo. Meu irmão, vai na fé, velho, eu tô de boa. O Lenhador Barbudo, amanhã tem coisas pra melhores. Então, amanhã vai ter Ubisoft e Capcom, né? Isso. É isso, velho. Não, expectativas melhores pra amanhã. O Nathan falou que não sou eu não, foi ruim mesmo. Pois é, Nathan. Tenebroso. Robson Lourenço, hoje fomos do céu ao inferno depois desse evento. Verdade, Robson. O evento da Microsoft pra mim foi muito bom. E depois, cara... E assim, mano, a PC Gaming Show ano passado já foi isso. E eu já falei, cara, que coisa horrível, tá ligado? Espero que o ano que vem eles aprendam a lição, pá. Aí volta e parece que foi pior ainda, mano. Meu Deus do céu, os caras não... Quem é? Não tem ninguém lá que comanda a bagaça pra assistir e ver que ninguém tava curtindo isso. Ninguém curtiu isso durante anos. Ninguém tava lá. Não é possível. Ninguém tava lá? Tô perguntando, ninguém tava lá? Não, assim, teve um making off ali no final do evento, então, tipo, existiam pessoas ali. As pessoas viram isso acontecer. E um câmera. Fundo verde lá, menina com a roupinha verde. Ai. É complicado. Qual que é a nota, então, pro evento? Esse daí, pra mim, assim, ó, nota 2 pro evento. Porque só teve um jogo, assim... Só o Duna, né? Assim, o mais top. Não, mas pra mim tá ruim o Duna, teve uns Duna pra mim tá ruim. Acho que o Duna nem foi o destaque. Teve o El Mariachi lá. É porque o Duna tinha um carinha andando. E nem era, tipo, foda. Então... Em alfa ainda. Não vamos cobrir, Marcos Alcântara, o evento do Final Fantasy.
Ele surgiu agora, assim, eu tô Era melhor não ter feito esse pra fazer outro. Eu tô O Final realmente Fantasy abrindo vai o ser bico, a mano. celebração da coisa lá. E, tipo, de novidade que vocês podem esperar, a demonstração do Final Fantasy que tá vindo pra Play 5. E é isso. Eu realmente tô abrindo o bico, a gente precisa descansar, botar, comer, É porque né? amanhã tem mais live. Sim, exatamente. Então, Mas é isso aí, galera. Eu não sei nem mais o que dizer. Bom, só relembrando mais uma vez, né, que nós produzimos um conteúdo bem legal. Eu já até... Deixa eu pensar melhor do que eu fiz, né? Ariel tá... Ariel, ó. Ariel, Ele tá... nossa, todo mundo tá azedo já, ó. Eu já tô até Dricão. confundindo os nomes, meu Deus. Já tá confundindo os nomes. Assim, bom, nós fomos convidados pela CD Projekt Red para ir até Varsóvia, na Polônia, para jogar a expansão Phantom Liberty, a expansão de Cyberpunk 2077. Então eu fui lá, fiz um conteúdo bem legal, já tem vídeo, já tem texto no ar. Ainda vão ter mais conteúdos, eu vou postar bastante coisa nas redes sociais. Então já me sigam lá, tá aí as redes sociais do Alepitecus. Deixa eu ver o que mais. Tem uma entrevista que eu fiz com a Despoina Anetaki, que ela é diretora de missões, designer de missões do Phantom Liberty. E é isso, muita coisa legal ainda pra rolar. O Ariel volta... ele chega hoje ou chega na madrugada de amanhã? Ele chega amanhã, 7 e pouco da manhã, lá em Guarulhos. Aí até chegar em casa, né? Essa hora é bem trânsito. Ainda mais falta de feriado, né? Então acho que ele vai chegar umas 9, 10 horas, né? Aí ele chega... É possível, 10 e uma meia. coisa, toma um banho e já começa a live, né? Pois é, então amanhã tem live da Ubisoft, amanhã tem live da Capcom, mas o que eu ia falar era o seguinte, que o Ariel voltando, a gente tem um monte de conteúdo que ele vai trazer, dos jogos que ele jogou, de coisas que ele viu, e aí a gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes queria deixar um agradecimento especialíssimo aqui a vocês, 400 pessoas aí, que nos acompanharam, que deram todo o apoio pra gente. Hoje tivemos algumas turbulências na live, mas... felizmente a gente conseguiu resolver, mas mais uma vez aí um grande agradecimento a essas duas pessoas maravilhosas, que se não fosse elas eu não sei o que seria de mim nessas lives, que é Guru e Drica. Vocês conseguiram me segurar, abrilhantaram as nossas lives aí, o pessoal com certeza vai pedir por mais de vocês em lives, e é isso, eu agradeço vocês, foi muito bom, vocês me ajudaram muito. Valeu, é nóis. Tamo junto, né? Sempre um prazer vir pra cá. Foram eventos e eventos, né? Tivemos aí uma cobertura que começou com o Summer Game Fest, os eventos indies ontem, hoje com o Xbox e ainda junto com o PC Boring Show aí. Bastante coisa. Tem bastante jogo pra dar uma olhada na Steam e nas outras plataformas, o que já tá disponível. Tem bastante coisa interessante também. E, obviamente, não esqueçam de dar uma olhada depois aqui no canal, porque tem muita coisa vindo ainda por aqui de conteúdo. Especialmente com o Ariel voltando e com as coisas que o Ale finalmente vai poder contar pra vocês. É isso aí. Isso aí. Despeçam-se. Gente, então... Drica vai aparecer pra despedir do pessoal? Deixa o Guru Quer dar aparecer? tchau, Então, aí eu apareço. Deixa o Guru então dar tchau. Muito obrigado por me aturarem. Estamos juntos. Não esqueçam de seguir aí, deixar o like, tudo bonitinho. E qualquer coisa, vocês me encontram no Combo Infinito, volta e meia. Isso aí. Valeu, Guru. Não sumiu ainda. Eu tô fechando aqui, ele aparece. Agora eu acho que funcionou ali, eu esqueci. Eu pensei, será que ela consegue me desativar ali? Mas não. Tchau, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês esses dias. Foi muito legal. Quem sabe eu volto mais vezes. Volta sim, live da Drica. Valeu aí por tudo. Desculpa aí, aconteceram algumas falhas técnicas, mas faz parte, foi minha primeira vez. E é isso. Valeu aí por tudo e é isso. Amanhã, 12h30, às 12h30, horário de Brasília, vai ter a live da Ubisoft. Tá bom? Então não perca. Gente, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. A live chatíssima da PC Boring Show, que o Guru acabou de cunhar. Vocês salvaram.
você, Drica, Guru, e vocês do chat. Vocês realmente ficaram aqui com a gente, seguraram essa bronca, não sei como. Vocês, tipo, estavam do nosso lado, isso é muito importante. Nos dá mais forças pra continuar fazendo várias outras lives que talvez não tenham tanto hype assim, né? Que não tenham tanta expressão. E o PC Gaming Show deveria ter, tá? Não é nem questão de nada. Acho que até a audiência poderia ter sido maior, mas acho que uma live em cima da outra já deve ter ferrado algumas das notificações. Mas, de qualquer maneira, vocês ficaram aqui, eu tô muito feliz por isso. Até amanhã, valeu, eu preciso descansar. E obrigado, um beijo, tchau. Valeu, gente. Fui.